So my name is Andrew Fanstone, Então, meu nome é Andrew Fenton. married to a beautiful woman called Claudia. Eu sou casada com uma mulher linda chamada Cláudia. She's Brazilian, I'm English. Ela é brasileira, eu sou inglês. The guys worked so hard to get this place ready. A galera trabalhou tão duro para conseguir que esse lugar You ficasse don't know pronto. how hard they've been working to Vocês não receive you têm guys well. noção do tanto que eles têm trabalhado. They just made one mistake. They left the English flag there. It should be up here. Eles erraram uma coisa, eles deixaram a bandeira inglesa ali we e can- devia estar aqui. I can get the ladder and sort that out later. Mas eu consigo consertar And the isso. Scottish one. Let's bring the Scottish up as E a well. bandeira escocesa? Take the South African. No, we're- Tira da África do Sul. no. Não, não. And we have 3 children. E a gente tem 3 crianças. 15 or 6. My daughter is Jessica. She turned 16 Minha today. filha é a Jéssica, ela fez 16 hoje. Sweet 16. É os doces 16. She's beautiful. Ela é linda. I woke up early to get her a special breakfast. Eu acordei cedo para pegar o café da manhã At especial. 5 o'clock, she's there with her Bible and a little notebook. E às 5 da manhã ele tá lá com a Bíblia dela e com o caderno de anotação. And she's beautiful. E ela é linda. Every morning, before I wake up, she's there. Toda manhã antes de eu acordar, ela tá lá. And yeah, that's the most important thing. E essa é a coisa mais importante. I'll give all this away just to see my beautiful children just going after God. Eu deixaria tudo isso para trás só para ver minhas crianças lindas indo atrás de Deus. So we have Jessica Kezia, who's 13, Então a gente tem a Jéssica, a Késia, and que then tem Noah, 13, who's 12. e o Noah, que tem 12. And I've been in Brazil E eu estou no Brasil for over 20 years. por mais de 20 anos. I know you probably think, wow, you must have arrived when you're like 6 years old, Eu sei que vocês pensam, nossa, você chegou quando você tinha 6 anos de idade? but I didn't. Mas não. I arrived when I was 27. Eu so cheguei quando eu tinha you 27. can do the maths. Então faça a matemática. And it's amazing privilege. It's so good to follow God's dreams for your heart, for your life. E é um privilégio incrível, é tão bom seguir os sonhos de Deus para sua vida. And I really believe God is going to impart things to you E eu realmente acredito que Deus vai transferir coisas para você that will, in Portuguese we say, vai estragar suas vidas. that we say in Portuguese is going to ruin your lives. Eu acho que eu vou falar em português, que I tem think mais, I'm going to speak mais in unção. Portuguese. There's more anointing. It's going to mess your life up Vai bagunçar a sua vida for the ordinary. para o ordinário And it will give you a new whole destiny. e vai te dar um novo destino. And the dreams of God for your life are so good. E os sonhos de Deus para sua vida são tão bons. Sometimes we're a little bit scared, like, oh no, God, you're going to send me to this place because I'm going to have to suffer and be a missionary. Às vezes a gente está assustado. Meu Deus, você vai me mandar para esse lugar e eu vou sofrer e ser um When I go to missionário. mission conferences, Quando eu vou para conferências missionárias, this happens here in Brazil. isso acontece aqui no I give a Brasil. call to missions. Who wants to give your life to Eu faço um missions? chamado para missões. Quem quer dar sua vida para missões? And everyone's looking down in the E church. tá todo mundo olhando para baixo na Not igreja. me, please, Jesus. Eu não, por favor, Jesus. And then someone in the back raise their hand. E alguém atrás levanta And a I say, mão. come to the front. E eu falo, vem para And frente. everyone, oh, poor little guy. E é um cara, He's coitadinho. going to suffer and be poor. Ele vai sofrer e ser pobre. But it's not. Mas It's não so é isso. good. É tão bom. Because we've got a good father. Porque a gente tem um bom pai. And he knows what he's created us to live. E ele sabe o que ele nos criou para viver. And so when I sit on the floor in the alleyways, Quando eu sento no chão, in the corredor. alleyways, in the slums, nos becos, with the drug guys, com a galera da droga street kids, e prostitutes, com as crianças da rua e as prostitutas, I love it. eu amo. It's the best place for me. É o melhor lugar para mim. Now, that doesn't mean that's best for you, Não significa que é o melhor para but você, everyone from Europe comes to Fortaleza to see the beautiful beaches. mas todo mundo da Europa vem para cá para ver as praias lindas. They're nice, Eles são legais, but the best place for me mas o melhor lugar para mim is in the favela, in the é nas slums, favelas, sitting on the floor. sentando no chão, Because that's what God created me nos for. becos, porque Deus me criou para fazer isso. And God has a specific calling and purpose for each one of you E guys. Deus tem um chamado específico para cada um de vocês. And we're going to help you Nós during vamos this te time ajudar durante esse tempo go deep into his heart. a ir mais profundo no coração dele. So you guys have been quite busy last, is it 3 days? How long? It probably seems like 3 months you've been here, but it's 3 only been 3 days, guys. Vocês têm estado muito ocupados durante esses 3 dias, It parece starts mais. slow, but it will get better. Começa devagar, mas vai melhorar. Because you've probably had lots of information thrown at you. Que
Porque provavelmente vocês tiveram muitas informações jogadas So sobre before você. you come to the school, Então, antes de você vir para you a probably have escola, lots of questions in your minds. você provavelmente tinha muitas perguntas na sua mente. What's it going to be like? Como é que isso vai ser? How hot is it going to be? Quão quente que vai ser? What food am I going to be Que eating? comida que eu vou comer? Who am I going to meet? Quem eu vou conhecer? Who am I going to share my room with? Com quem eu vou compartilhar meu quarto? How am I going to pay? Como eu vou pagar? And we have all these E questions. nós temos todas essas And they're good perguntas. questions, they're important questions. São perguntas boas, são perguntas If you importantes. still have some questions, you can go and ask Papa Tony and Mama T. Se você tem mais perguntas, você pode perguntar ao Papa Ti But- e à Mama Ti. The most important question Mas a pergunta mais importante isn't the when, the Não é how, and the what. não é o quando, o como e o que. It's the why. É o porquê. So why are you guys here? Então, por que que vocês estão aqui? Why did you leave your nice little house Por que que você deixou a sua casa where you bonitinha? had your little bedroom Onde você tinha seu quarto bonitinho? and you had the kids were all organized in their little playroom and knew everything what they E were going to todas do? as crianças estavam organizadas no quartinho delas, sabiam o que iam fazer. Why did you spend lots of money to come here? Por que você gastou esse tanto de dinheiro para vir para cá? Move out of your comfort zone Sair da sua zona de conforto and do this school. e fazer essa escola. There's no wrong answer. Well, there could be a wrong. Yeah, there are some wrong answers. Não Like we've had tem- like we've had pastors send people here as Não discipline, tem like you're going to resposta go to the ruim. school, A or even gente, parents send their kids like a gente já teve gente que veio para cá só porque os pais mandaram eles virem para cá. Então go tem to the Harvest resposta School and ruim. see if God can sort you out. Vai para a escola Harvest e vê se Deus te resolve. So you te might be one of conserta. them. If you are, that's great. God Então will talvez sort você you out. seja um desses, mas se você for, tudo bem. Deus vai te resolver, vai te consertar. You might be here to find your other half. Talvez você esteja aqui para achar seu esposo ou sua esposa. It's a good place to find it, Esse é um lugar legal para encontrar. but don't. No, Mas do, não. but don't. Faça, mas não. My tip for you Minha dica para você to find your wife or your para husband. achar sua esposa ou seu esposo. I got this from Will Hart, who's Eu peguei Our isso do Will CEO. Hart, que é he um goes, run CEO. as fast as you can after Jesus. Corra o mais rápido que você puder para Jesus. Your eyes fixed on him. Com seus olhos fixados em Jesus. And at the end, E no final, you're running as hard as you can. você está correndo o mais rápido que você pode. You can look to the left or the right. Você vai olhar para a esquerda ou para a direita. And if there's someone there keeping up with you, E se tiver alguém correndo tanto rápido que você está you can give her a correndo, little wink and see. você vai dar uma piscadinha. But focus on Jesus at this time. Mas foque em Jesus nesse tempo. But yeah, just tell me, like, why are you here? Me falem por que vocês estão aqui. Megan, why are you here? Megan, por que você está aqui? Good question. Deus me falou love para vir it. para cá. It's probably the best answer. Essa provavelmente é a melhor resposta. God told me to come here. Deus me falou para vir para cá. This is really good. Isso é muito bom. Because when it's really difficult, not that it will be, it might be. Porque But quando hopefully é it won't muito be. difícil, quando But não when it vai is ser, difficult- mas se for, quando é difícil, Well, this wasn't my idea, this was God's você idea. fala, isso não foi ideia minha, isso foi ideia de Deus. I'm being obedient. Eu estou sendo obediente. And that helps you just like to embrace everything. E isso te ajuda a abraçar tudo. When you're getting bitten by mosquitoes Quando os mosquitos estão te picando and there's someone in your room snoring, e tem alguém no seu quarto roncando, you think, this is God's idea. você pensa, isso foi ideia And de I'll Deus. tell you guys, E eu vou te falar. you'll probably learn more Você in your provavelmente vai aprender bedroom mais no seu with quarto your classmates. com seus colegas. They're going to work on your character Eles vão trabalhar no seu caráter. than you will from someone like me speaking up here. Do que você vai aprender com alguém como eu falando aqui em cima. João Vitor, why did you come? All the way from Fortaleza. Porque você veio para Fortaleza. To be destroyed by God. He said, oh, Dad. I can start helping. Eu posso começar a ajudar. Good, to be destroyed by God É bom ser destruído por Deus. and hopefully rebuilt. E esperançosamente construído de volta. Ask him to do that as well. Pede para ele fazer isso também. How about, what's your name, sorry, sir? Miles. Nice Como name. é seu nome, Miles? What are you here for? Why? Por que você está aqui? Fall in love with Jesus, to find joy, and to have his power. Para me apaixonar por Jesus, para encontrar alegria e para ter o poder dele. Very good. Muito bom. To fall in love with Jesus. Me apaixonar por Jesus. For me, that's one of the litmus tests of this school.
Para mim, esse é um dos testes de limite dessa escola. If you leave this school and you are more in love with Jesus, Se você viver essa escola e você está com mais paixão por Jesus, then it's been worth it. então vale a pena. And I believe fully you will leave here. E eu acredito que você vai sair daqui So in love with him. dessa forma. Tão apaixonado That por all the ele, other things in this world that we used to run after just are insignificant. que todas as coisas que você está acostumado nesse mundo são insignificantes. Just because when we go after his presence, he comes. Que quando a gente vai atrás da presença dele, ele vem. But also when you're in a room with lots of people that are hungry and loving Jesus, Mas também quando você está num quarto cheio de pessoas que amam Jesus e estão famintos por it's Jesus, contagious. é contagiante. It's like this horrible virus that's É running como esse around. vírus horrível que está correndo por aí. That's Satan contagious. We're going to have Jesus contagious. A gente vai ter Jesus ser contagiante. And it'll just rub off on you. E isso vai vir para você também. And everything comes out of that place E tudo parte desse lugar, of our love for Jesus. do nosso amor por Jesus. Because it says that the fullness of joy is in his presence. Porque fala que é abundância de alegria na presença dele. Anyone else? Alguém mais? Raise your hand. Levante a mão. What's your name? Qual é o seu nome? Clara? Where are you from? De onde você é? Singapore. Nice. Singapura. Legal. What have you come all the way over from Singapore to Brazil Por que for? você veio para cá? Para ir mais profundo com ele, para aprender e desaprender e aprender. Good. I think that's very, very key. Bom, eu acho que isso é a chave. Is sometimes we come in with our mindset and we've all have life experiences. Talvez, às vezes, a gente vem para cá com as nossas vidas prontas, todos nós temos experiências de vida. We all come from a church. Hopefully, we all come from some sort of church. Esperançosamente, todos nós temos esse background de igreja. And we're going to have viemos de uma very igreja. different, maybe doctrines than one another. Talvez a gente tenha diferentes doutrinas. And sometimes we come and think we know this. E às vezes a gente vem e a gente pensa, eu sei isso. And the most beautiful thing in the school is if we just try and lay down everything. E a coisa mais linda nessa escola é a gente despejar tudo que a gente sabe. Have a plain piece of paper E ter um pedaço de papel and limpo. just say, I want to be like a baby. E falar, eu quero ser que nem um I neném. just want to listen to you. Eu só quero te escutar. And I just want to learn. E eu só quero aprender. And when we have that humility, E quando a gente tem essa humildade. like not my culture is better than your culture. Não que minha cultura é melhor do que a sua I want to cultura. learn from the Brazilians. Eu quero aprender dos I want to learn brasileiros. from the Americans. Eu quero aprender dos Everyone americanos. carries something very special. Todo mundo carrega algo muito That's why it's so especial. beautiful when nations come É together. por isso que é tão lindo quando as nações se Because it's a juntam. reflection of heaven. Porque a gente é a reflexão dos céus. Because like God's manifestation cannot be fully manifested from just one nation. A manifestação de Deus não poderia estar completamente Because he's so manifestada big, só de so uma glorious. nação. Não poderia ser tão glorioso. And that's Porque ele why é tão glorioso. In heaven, there's going to be all the nations. E é por isso que nos céus vão ser todas as nações. And that will be the fullness of the manifestation of who God is. E isso vai ser a completitude do tanto que Deus é glorioso. So probably Então, provavelmente, the Brazilians will be at the front worshiping. os brasileiros estarão na frente adorando. The English will be doing the cue for the. Os ingleses estarão fazendo uma linha. I don't know what the Singapore people will be doing, but what are you good at? Like, every nation has something. Toda nação tem algo. And we just come and I want to learn from you guys. E a gente vem para cá e eu quero aprender de vocês. And if we have that, God is going to download so much stuff to us. E se a gente tem essa postura de coração, Deus vai nos transferir muitas coisas. One more. Mais And- uma coisa. Anyone else who wants to say why they're here? That Alguém hasn't been mais said? quer falar? Alguém mais quer falar? There's one goal that I have for you guys Tem uma meta que eu tenho para vocês, that you haven't said. que vocês não falaram ainda. It is that you'll fall more in love with Him. É que você se apaixone mais por It is that Ele. you'll go deeper into His heart. É que você vá mais profundamente no coração It dele. is that you'll get destroyed É que você seja destruído and He'll wreck your life e que Ele acabe com a sua vida. and He'll form you into something so beautiful. E Ele vai te formar em algo muito lindo. But also, Mas também,
This school is called the Harvest School. Essa escola é chamada a Escola da Colheita. Why is it the Harvest School? Por que a Escola da Colheita? Yes. Very good. Para These treinar Australians are- colhedores. So we want you make you into farmers. Então no, a gente no, we quer don't. te fazer fazendeiros. Não, não é isso. We want to get you ready for the harvest. A gente quer te deixarem vocês prontos para a colheita. Because for me, Porque para mim, like the highest goal is for you to fall in love with Jesus, a meta mais alta é você se apaixonar por Jesus, feel His joy. sentir a sua alegria. But if you just lie on the floor and like, oh, it's so good to Mas be se in His você presence, só deitar no chão e falar, tão bom estar na tua and then you go presença. home and continue your life, Depois você vai para casa e continua a sua vida. like I'd be so upset. Aí eu vou ficar muito chateado. I don't want to spend my time giving you that. Eu não quero passar meu tempo fazendo você fazer isso. Jesus says very clearly, Jesus fala bem claramente: if you love me, se você me ama, you will obey me. você vai me obedecer. And you can show the level of your love E você pode mostrar o nível do seu amor by the level of your obedience. pelo nível da sua obediência. And Jesus has called us E Jesus nos chamou. to go. His prayer was raise up harvesters for the harvest field. A oração dele é: levantem colhedores para o campo que está pronto. The harvest field is ripe, it's ready. O campo está pronto. He said to his A disciples, colheita está pronta. lift up your eyes and see. Ele falou para os seus discípulos: levantem seus olhos e It's vejam. not here in 4 months the harvest is coming. Não é em 4 meses que a colheita It's está ripe vindo. and it's ready. A colheita está pronta. And he's looking for E people ele está procurando pessoas to do it. para fazerem. And that's his prayer. E essa é a oração It's dele. so cool. We can be the answer to É Jesus' prayer. muito legal que a gente pode ser a resposta da oração de Jesus. And we want to form you guys E a gente quer te formar into workers for the harvest field. em colhedores para essa colheita. And as we think about this school, Enquanto nós pensamos nessa escola, this question of why we're here is so important essa pergunta do porquê estamos aqui é muito because it's importante. connected to the purpose of all we do. Porque está conectada com o propósito de tudo que nós fazemos. Sometimes you see our internet, everyone's done the harvest school, I might as well do the harvest Às school. vezes a gente vê na internet, todo mundo fez a escola Harvest, vou fazer também. Or my friend did it, had a good time, so I'm going to do it, Meu have a good amigo time. fez e ele teve um tempo legal, então vou fazer para But passar um why? tempo legal. Mas por quê? Sometimes we just do things. Às vezes a gente só faz as I remember coisas. quite a couple of years ago, Eu lembro uns anos atrás, I was in the supermarket eu estava no mercado and I was buying some fruit. e eu estava comprando frutas. And I went to, Brazil's got wonderful fruit. They have passion fruit. E o Brasil, ele tem frutas maravilhosas, eles têm maracujá. And I don't know how to buy passion fruit because we didn't have passion fruit in England. E eu não sei como comprar maracujá, porque a gente não tinha maracujá na Inglaterra. But I saw this lady picking up the fruit, the passion fruit, Mas and she was shaking it. eu vi essa mulher pegando a fruta de maracujá e She shook it and then put it balançando. back and got another one. Shook it. Balançava e botava de volta, balançava, I was like, botava oh, de I better do the same. So I Eu got falei, it. melhor fazer o mesmo. So she was shaking it, doing that. I was shaking it, doing that. Então ela estava balançando e eu estava And then a balançando. third person came along, E aí uma terceira pessoa and she veio looked at me, e ela olhou para mim and she thought, oh, she started doing this. e ela começou a fazer isso também. And then she asked me, E ela me perguntou, why do you shake the passion por fruit? que você está balançando o maracujá? I was like, actually, I don't know. Eu falei, eu não sei. I saw her do it. Eu vi ela fazer. So he asked, why are you shaking it? Então a gente perguntou, por que você está balançando? And she said, I don't know. E ela falou, eu não sei. I saw my grand do it. Eu achei alguém And so we're all fazer. shaking passion fruit. Então a gente está balançando But we don't know why we're doing it. maracujá, mas a gente sabe que a gente está fazendo But there is isso. a reason I've learned now. Mas tem uma razão que eu aprendi agora. It's because if it like wobbles, É porque se balançar, if it's like loose inside, it means porque it's se good. tiver frouxo dentro, tá bom. But like we need to know the why, Mas a gente precisa saber o porquê and we need to know the big picture. e a gente precisa saber a imagem completa. In the 1960s, Em 1960, there's President John F. Kennedy, tem o presidente John F. and Kennedy. he's well known for like going to these public places in these visits and just stopping and asking random people E ele é bem questions. conhecido em ir nesses lugares públicos, parar e perguntar para pessoas perguntas. And he went one time to NASA, E ele foi uma vez para a NASA. and as he was walking through the big NASA building E enquanto ele está andando para aquela base da NASA, in the 1960s, no 1960, there was a little janitor who was like sweeping the floor, tem uma pessoa limpando o chão and the, JFK stopped him and said, "What's your job here?" e o presidente parou ele e falou: "Por que você está aqui?" And he goes, "I'm helping someone get to the moon."
E o cara que estava limpando, ele falou, eu estou ajudando alguém a chegar na lua. He had the big picture. Ele tinha a imagem It was just completa. like cleaning toilets. E ele só estava limpando o But he chão. knew doing that Mas em fazendo isso, had a bigger purpose. ele tinha um propósito maior. And this school for me has no reason. E essa escola, para mim, não é diferente. If we just see it as 2 months in our life, Que a gente vê isso como 2 meses da nossa vida. disconnected to the big picture. E isso está conectado à imagem completa da nossa vida. Christopher Wren, who in England we have this big St. Paul's Cathedral. O Christopher Wren, na Inglaterra, a gente tem essa catedral do São Paulo enorme. It's where Lady Diana got married. É onde a Lady Diana se casou. And the story goes that Christopher Wren, who was the architect, he went there one E a day, história é que o arquiteto daquele lugar, o Christopher, entrou um dia and there was 3 men working. e tinha 3 homens trabalhando. And he asked the 3 men the same question: Ele perguntou aos 3 homens a mesma pergunta. "What are you doing?" O que você está fazendo? And one man says, "I'm laying bricks." E um homem falou, eu estou botando tijolos. And he asked the other one. E ele perguntou ao He outro. goes, "I'm building a wall." E ele falou, eu estou construindo uma parede. And the third one E o terceiro says, "I'm building a cathedral for falou, the eu glory estou of God." construindo a catedral para a glória de Deus. They're all doing the same job, Eles 3 estão fazendo a mesma coisa. but they all had different perspectives. Mas todos eles tinham diferentes perspectivas. Which ones do you think is going to give the best results and work? Qual que você acha que vai dar o melhor trabalho e o melhor resultado? The one who's just putting the bricks out, Aquele que só está colocando tijolo? or the one who's doing it knowing that he's building a cathedral for the glory of Ou é God? aquele que sabe que ele está construindo a catedral para a glória de Deus? So everything you do, Então, tudo que você faz, not just in missions but in our life, não só em missão, mas na sua vida, it needs to be connected to eternity. precisa estar conectado com a eternidade. It needs to be connected to the big why. Precisa estar conectado com um grande porquê. I told this story to the staff training last week. Eu falei essa história para o treinamento do But our staff very semana first school passada. that we did, Harvest School, Mas a or primeira mission school, escola de missões que a gente fez, I'd never done a school. eu nunca tinha I was feito always uma against schools. I escola. thought, why waste your time with Eu school? nunca Just go to the gostei de streets escola. and Eu help sempre the falei, poor. por que perder tempo com escola? Só vai para as ruas e ajuda os pobres. But obviously I was wrong. Mas, obviamente, estava Schools are errado. amazing Escolas são because it incríveis multiplies out things. porque multiplica as coisas. But the first school we had, I was in our classroom the night before the school started. Mas a primeira escola que a gente teve, eu estava na sala de aula, uma noite antes da escola We were going to começar. have 40 students in our first school. E a gente ia ter 40 estudantes na nossa primeira escola. And I was praying. E eu estava orando. Like, I felt the pressure E eu sentia a pressão. because we didn't have many guest speakers in our first school. Porque a gente não tinha muitos convidados para falarem na nossa And I was like, escola. God, how am I going to have so many classroom teachings to teach these guys for the next 3 months? E eu estava, Deus, como é que eu vou ter tantos ensinamentos, tantas coisas para ensinar essas pessoas nos próximos 3 Like, meses? will they like my teaching? Have I got anything to teach? Oh, Eles vão hello. gostar do meu ensinamento? Eu vou ter algo para ensinar? And I was really like praying, God, bless this classroom. E eu estava realmente orando, Senhor, abençoa essa sala de aula. And God spoke very clearly into my heart. E Deus falou muito claramente no meu coração. And he said, Andrew, E ele falou, Andrew, this school isn't about the classroom. essa escola não é sobre a sala de aula. It's about the throne room. É sobre a sala do trono. The whole reason you're doing this A razão de você estar fazendo is isso because we need to influence the throne room. é porque precisamos influenciar a sala do trono. When we think about schools, we tend to think about the classroom. Quando a gente pensa sobre escolas, a gente pensa sobre a sala de But aula. when you think about this school, think about the throne room. Mas quando você pensa sobre essa escola, pense sobre a sala do trono. Because my biggest prayer Porque a minha maior oração is that there'll be people in the throne room, é para que tenham pessoas na sala do trono, maybe from other nations, other tongues, other people groups, talvez de outra nação, outra língua, outro grupo de who had never pessoas heard the name of Jesus. que nunca escutaram o nome de Jesus. But as a result of the students we've released from this Mas place, como resultado dos estudantes que nós liberamos desse lugar, they will be in the throne room. eles estarão na sala do trono. This school is all about the throne room. Essa escola é sobre a sala do trono. The Bible is so beautiful A Bíblia é tão linda, because it tells us the end of the story. porque nos fala o final da história. So, who knows Matthew 28, the Great Commission off by Então, heart? quem sabe Mateus 28, a grande comissão de coração? Can someone say? Alguém pode falar? A bit quiet. Go and make disciples of all Okay, nations. this some homework. Memorize. É, dever de casa, memorizem a grande Matthew comissão. 28, 18 to 20. É Mateus 28, 18 a 20. You probably do know it.
Talvez But você you're just a bit saiba, mas shy. está um pouquinho Hopefully, tímido. say that's the answer. Eu espero que essa seja a resposta. But it says, all authority Mas fala, toda autoridade has been given to me, foi dada a mim. so go Então vão and make e disciples, façam discípulos. baptizing them. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Façam discípulos de todas as nações e batizem-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. and teaching them to obey E ensina-os a obedecerem everything I have commanded. tudo que eu comandei. And surely I will be with you until the end of the E age. com certeza eu estarei com vocês até o final dos tempos. That is the Great Commission. Essa é a grande comissão. That is what everyone needs to give our lives for. É isso que todos nós temos que dar a nossa vida para. Making disciples Fazer discípulos in all nations, em todas as nações. so they go out and obey the teachings of Jesus, Para que eles vão para fora e obedeçam os ensinamentos de Jesus. knowing that He will always be with us. Sabendo que Ele sempre estará conosco. That's a big ask, Essa é a grande pedida. but that's our task. E essa é a nossa tarefa. And if you look at Revelation 7, verse 9, E se você olhar para Apocalipse 7, versículo 9. Revelation 7, verse 9 says this. Apocalipse 7, versículo 9 This fala is in isso. the throne room. Isso é na sala do trono. It says, after this is John speaking. João está falando, depois disso, There before me was a great multitude that no one could count, na minha frente tinha uma multidão que ninguém conseguia contar. from every tribe, every nation, every people, and every De language, toda tribo, toda nação, todo povo e toda língua. standing before the throne Diante do trono and before the Lamb. e diante do cordeiro. Just close your eyes Só feche seus olhos and imagine it. e imagine isso. Before the throne, Diante do trono. this throne that's like it's like better than any sort of light show or thunder show that we Esse could have. trono que é muito melhor do que qualquer show e qualquer jogo de luzes que nós poderíamos ter. It says that there's lightning and thunder comes from the base of the throne. Fala que tem raios que saem da base do trono. A sea of emerald. Sorry. Esmeralda, or a sea of emerald. Ah, e tem um mar de esmeralda. And on the throne, E no it's crazy, trono. a little lamb. Tem esse pequeno cordeiro. But before this throne, Mas diante desse a trono, people, a multitude that you tem could uma not count, multidão de pessoas que você não pode contar. of every people, tribe, De todo povo, tribo, language, língua and nation, e nação. dressed in white. Vestidos em branco. This is the task that Jesus has given us. Essa é a tarefa que Jesus tem nos deu. And sometimes I compare it to the jigsaw puzzle. E às vezes eu comparo com A jigsaw puzzle. com um quebra-cabeça. A couple of our schools, we give out a jigsaw puzzle. We give Durante- out a piece of a jigsaw puzzle to each student. Durante a nossa escola, a gente dá peças de quebra-cabeça para cada estudante. And it's a big, like, 2,000 piece jigsaw. E é um quebra-cabeça de 2.000 peças. And we say, do the jigsaw. E a gente fala, faça o quebra-cabeça. First of all, we don't give them the picture of the jigsaw, Primeiro, a gente não dá a foto do quebra-cabeça. and it's very difficult. E é bem difícil. But then we give them the photo of what the jigsaw looks like, A gente só dá... Mas depois a gente dá a foto. and then it helps. E aí ajuda. Sometimes we're trying to fix a jigsaw puzzle in our life, Às vezes a gente está tentando consertar o quebra-cabeça da nossa vida. but without the finished idea of what it should look like. Mas sem a ideia finalizada do que aquilo precisa ser, The finished idea is in the Word of God. a ideia finalizada está na palavra de Deus. And imagine if we get this whole jigsaw puzzle, Imagina se você tem esse quebra-cabeça enorme, 2,000 pieces, 2.000 peças, and there's 1,999 pieces there. e tem 1.999 peças lá. It looks amazing. Tá incrível. When you look at it, what will you see? Quando você olha para lá, o que você vai ver? The missing piece. O pedaço que está faltando. That's why we cannot not finish the Great Commission, É por isso que a gente não pode não terminar a grande comissão. because there can't be one language missing before the throne room of Porque não God. pode ter uma língua faltando da sala do And the trono. good news is that we know it will be finished, E a boa ideia é que a gente sabe que vai ser completada. because we just read about it. Que a gente acabou de ler sobre. Revelation 5:9.
É Apocalipse 5:9. It says they sang a new song. Fala que eles cantaram uma nova It says you are música. worthy to take the E scroll você é digno de pegar o and to livro open up its e seals, de abrir os selos, because you were slain porque você foi morto. and your blood has purchased for God people from every tribe, language, people and nation. E o seu sangue comprou para Deus todo o povo de toda língua, tribo e nação. The precious blood of Jesus O sangue precioso de has Jesus purchased comprou people pessoas from all nations, tribes, de todas people as and nações, languages. tribos e línguas. They've been bought. We now need to go and get them. Então agora a gente precisa ir e pegá-los. That's the purpose of our life here. Esse é o propósito da nossa vida aqui. It's not so we can get blessed. Não é para que a gente seja It's not abençoado, so we can just feel loved. não é para que a gente se sinta amado. You can't give what you don't have. Você não pode dar o que você não tem. But perfect love, it says in the Bible, comes when you receive it and you give it out. That's when you make God's Mas love amor perfect. perfeito, fala na Bíblia, é quando você recebe e você deixa fluir. And so we need to understand this. Então a gente precisa entender Our isso. purpose is so important Nosso propósito é tão importante to human history para a história da humanidade that the end of the world will not come que o final do mundo não vai acontecer if we don't do our job. se a gente não fizer nosso trabalho. And we always talk a lot about the end of E a times. gente sempre fala muito sobre o final dos The tempos. disciples talked about it. Os discípulos falavam sobre também. Now we're like talking about it loads. Agora a gente está falando bastante sobre. And we all know the signs of the ends of the E times. todos nós sabemos os sinais do final dos tempos. Matthew 24. Mateus 25. What are the signs of the ends of Quais times? são os sinais do final dos tempos? Wars, Guerras, rumor of wars. rumores de guerras. But it says, do not be alarmed. Mas fala, não se assustem. Such things must happen. Essas coisas precisam But the end acontecer. is still to come. Mas o final ainda vai vir. So it's not just wars. Então não são só guerras. So verse 7. Versículo 7. Again, nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be Nação vai se famines and levantar. earthquakes in various places. Nação vai se levantar contra nação e rei contra rei. E vai ter fome e terremotos. All these things are the beginning of the birth pains. Todas essas coisas são o início das dores de parto. So what is the one thing? Então, o que é uma coisa? Matthew 24, verse 14. Mateus 24, versículo And this 14. gospel E esse evangelho of the kingdom do will reino be preached in the whole world será pregado no mundo todo, as a testimony to all nations. como um testemunho para todas as nações. And then E aí, the end o final will come. virá. The end of the world depends on us. O final do mundo depende de He nós. doesn't want anyone to perish. Ele não quer que ninguém It's pereça. connected to Israel. Está conectado com Israel. Jackie will explain more A about that. Jackie vai explicar um pouquinho mais But I sobre will isso. explain about the nations Mas and eu the vou Great explicar sobre as Commission nações e a grande this comissão morning. essa manhã. That we need to get this gospel of the kingdom Que nós precisamos ter esse to all evangelho do reino peoples. e levar para So todas there's as no piece in the pessoas. jigsaw puzzle missing. Para que não tenha nenhuma peça do And God can get quebra-cabeça the full faltando. reward E Deus, of the suffering of his lamb. e Deus consiga a recompensa completa do sofrimento do seu cordeiro. And I want to tell you guys, you're in the middle of something very special that you E eu- don't even realize. E eu quero contar para vocês que vocês estão no meio de algo muito especial, vocês nem There's percebem. such an acceleration. Tem uma aceleração. There's been an acceleration in prayer houses over the last Tem 20 uma years. aceleração em casas de oração nos últimos 20 Prayer is anos. always the combustível, always the Da fuel. fuel of É. a missions movement. Oração é sempre o combustível de um movimento de oração. Over the last 10 to 15 years, there's been so much unity in missions organizations. Durante os últimos 20, 15 anos tem muita unidade sobre as organizações missionárias. 15 years ago, there was over 3,000 unengaged people groups. 15 anos atrás tinham mais de 3 mil povos que não tinham sido alcançados. So in World Missions, there's two categories. There's unreached people groups Então, em missões a gente tem duas categorias: povos não alcançados and unengaged. e povos que não estão interessados, Engajados. encaixados. Engajado. So the unreached is you have less than 2% in your nation that are Christians. Então, os que não são alcançados é que menos de 2% na nação são cristãos. There's more than 7,000 people groups that are unreached. Tem mais de 7 mil grupos de pessoas que são não alcançados. Unengaged, E os que não são engajados. you have
no Christian, no church, no missionary work. Você não tem cristãos, você não tem igreja, você não tem trabalho missionário. Nothing. Nada. 15 years ago, 15 anos atrás, they were 3,500. tinha mais de 3.500. Today, Hoje em dia, hello, good to see you. There's 149 tem 149 unengaged que não foram engajados, people groups. grupos de pessoas. We are the first generation Nós somos a primeira geração, with our hands on our heart com as nossas mãos no nosso coração, that say we can finish que fala, nós podemos terminar this task of the Great Commission. essa tarefa da grande comissão. By 2030, Até 2030, a portion of the Bible, uma I porção da believe it's the New Bíblia, Testament, eu acredito que está no Novo Testamento, will be translated vai ser traduzido into the mother tongue para a mãe nativa, para a língua nativa, of all the languages todas as línguas, of all the nations. de todas as And nações. there's more than 7,000 languages. E tem mais de 7.000 línguas. Guys, we are getting there. Galera, a gente está chegando lá. There's still lots of work to Tem do. muito trabalho para fazer, But give your lives for this. mas deem as suas vidas para isso. This is what you're created for. Foi isso que você foi criado para fazer. To make his name famous over the nations. Para fazer o nome dele famoso sobre as It's not about nações. missions. Não é sobre missões, It's about him. é sobre ele, Because he's worthy. porque ele é digno. And we need to have this burning and pulsating in our E nós hearts. precisamos ter esse fardo no nosso coração. And you're coming into this family of Iris E você Global. está entrando nessa família da Iris Global. A bit crazy. E vai ser louco. But God is speaking over Iris at the moment. Somos loucos, mas Deus está falando sobre a Iris nesse It's momento. time for multiplication. É tempo de multiplicação. We all know the story of the crazy multiplication in Mozambique. Todos sabemos a história da multiplicação louca em Moçambique. It wasn't planned. Não foi It was the planejado. breath of the Spirit. Foi o sopro do Espírito. And then over some years, we're trying to sort of organize a little bit, which we needed to do because it was a big mess. E aí, durante uns anos, a gente tentou organizar um pouquinho, porque a gente precisava fazer isso, porque estava uma bagunça. But the word that God has been giving over Iris Mas a palavra que o Senhor tem dado para Iris, the last couple of years, nos últimos anos, it's time to multiply. é tempo de It's multiplicar. time to multiply. É tempo de multiplicar. Why? Por quê? Because there's urgency. Porque tem urgência. There's people going to hell without ever. Tem pessoas the indo name para o of inferno Jesus. sem ter escutado o nome de Jesus. We have this task. Nós temos essa tarefa. And what you don't know E o que você não sabe is that you're in an experiment. é porque você está num experimento. You're our rabbits. Vocês são Your guinea pigs. sapinhos. Vocês são We're gonna porquinhos da destroy Índia. you. A gente vai destruir vocês. Because we've always had like 40 years of the harvest school. Porque a gente sempre teve 40 anos da escola Harvest. And there's so much fruit. E tem tanto fruto. We've only had 10 years of the school in Fortaleza. Só fazem 10 anos que a gente tem essa escola em But Fortaleza. previously, the only way you could come into Iris is to do one of these two schools. Mas antigamente o único jeito de entrar na Iris era fazer uma dessas escolas. God speaks very clearly to Mama Pamela. Deus falou muito claramente com a mamãe Pamela. It's scary. E é isso, She assustador. rang me up, Ela me ligou says, Andrew, I've been dreaming. e falou: Andrew, tenho sonhado. Just wondering, what do you think Só about estou imaginando o que você acha sobre doing a school together? fazer essa escola juntos. That was last year. Isso foi ano passado. And what God has been saying to the leadership in Iris Global E o que Deus tem falado para a liderança na Iris Global is just 2 harvest school mission schools is a bottleneck. é que Harvest School e as escolas de missões são um pescoço de tartaruga. And we need to multiply them out to all the bases. E a gente precisa multiplicar eles para todas as And bases. so God is going to start multiplying out harvest schools to all the bases in Iris. Então Deus vai começar a multiplicar todas as nossas escolas nas And bases. it's not about increasing Iris. Não é sobre aumentar a It's Iris. about increasing laid down lovers to go out to the harvest. É sobre aumentar amantes que estão aos pés do amado para toda a Iris. And we're learning so much from the harvest school. E nós estamos aprendendo tanto sobre a escola And the Harvest. harvest school is learning something from us. E a Harvest School está aprendendo algo de nós. And you're in a place of collision.
E nós estamos num lugar de colisão, where we're forming something that's going to be rolled out to all the iris bases, aonde nós estamos formando algo que vai ser transferido para todas as outras íris, where we want to be in the presence of God, onde a gente quer estar na presença de and then we Deus. want to form the character of people through discipleship. E depois queremos formar o caráter de pessoas pelo discipulado, So there's longevity in their lives. para que tenha longevidade nas suas vidas. And it's interesting that the number 40, Harvest School have done 40 schools. E é interessante que a Harvest School fez 40 escolas. In the Bible, I Googled it, 36% of it is right, so this might not be right, but Então, na Bíblia eu procurei, 36% está certo, então talvez não esteja certo no Google. it says that 40 signifies new life, new growth, transformation, transition, a change from one great task to another great task. Fala que 40 significa vida nova, transformação, uma mudança de uma tarefa incrível para outra tarefa incrível. So we had the rain and the great flood. It lasted 40 days. Então a gente teve a chuva e a grande enchente, isso durou 40 It was dias. that transition to a new period. Isso era uma transição para um novo período. Moses fasted for 40 days on the mountain for 40 days to receive the law. O jejum de Moisés foi por 40 dias, na montanha por 40 dias para receber a lei. Again, a transition to something new, Novamente, a uma new way of doing transição life. para uma maneira nova de The fazer a Israelites were in the vida. desert for 40 years. Os israelitas estavam no deserto por 40 dias. At the end of 40 years, they transitioned into the promised land. E no final dos 40 dias, eles transicionaram para a terra prometida. I could go on, Eu poderia continuar, but even like, I won't, because I didn't write it all down. mas eu não vou. Não Google dá. it. But even like gestation, like it's 39 weeks, almost 40, I'll take 40 weeks. Mas até, Gestation of the baby. até na gestação de 40 semanas, quase 40 God is semanas, birthing something. Deus está fazendo algo, nascendo And we algo. don't know all the details. E a gente não sabe os detalhes. We just know God is doing something special in our movement. A gente só sabe que Deus está fazendo algo especial no nosso And I movimento. want to tell you guys that you're parachuted into the middle of it. E eu quero falar para vocês que vocês foram completamente paraquedados para esse lugar, para o And meio disso tudo. Heidi, Pamela was speaking to me just before the session. E a Pamela estava falando comigo antes dessa sessão. She's never sort of seen so much spiritual warfare Ela falou que ela nunca viu tanta guerra espiritual at the start of her school. no início de uma escola. And in my experience, Na minha experiência, there's always big pushback. tem sempre essa resistência do inimigo. Quando he knows that God is going to do something, pour out something very Tem special sempre and fresh in these 2 weeks. Retaliação quando ele sabe que 2 Deus vai months. trazer uma coisa muito especial nesses próximos 2 meses. So prepare yourselves and be focused. Então se preparem, Don't just think estejam this is a 2-month focados. school. Não só achem que isso é uma escola de 2 See the big meses. picture. Vejam a imagem Look at it in the completa. sight of eternity. Olhem para elas, olhem para a eternidade. This isn't just 2 months of your life Não são só 2 meses da sua vida, where you're on pause. aonde você vai pausar. He's going to release something special on you guys. Ele vai liberar algo especial sobre vocês. I tend to say we have 3 callings in our life. Eu costumo dizer que a gente tem 3 chamados nas nossas vidas. We have our highest calling, A gente tem o chamado mais alto, we have our common calling, a gente tem o nosso chamado comum and we have our specific calling. e a gente tem o nosso chamado So each específico. one of you have these 3 callings. Cada um de vocês tem esses 3 chamados. What's our highest calling? Qual é o nosso chamado mais alto? It's the first commandment, É o primeiro mandamento. to love the Lord your God Amar o Senhor seu Deus. for your heart, for your soul, all your strength. Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. That's our highest calling. Esse é o chamado mais alto. There's this theological thing that they say that Tem essa coisa teológica que eles falam que the law of first mention. I think it's something like that. The law of first mention. So the first time a word is mentioned in the a Bible, primeira vez que a palavra de Deus é mencionada na Bíblia, you look at that, você olha para isso and that gives the setting for what that root word means. e isso vai significar o que aquela palavra, isso vai mostrar o que aquela palavra significa. Então, a So the primeira first time the word calling was in the Bible, primeira vez que a palavra chamado estava who na did Bíblia, God first call? no primeiro chamado de Deus, Abraham? Abraão foi o primeiro chamado. Many people think it is. Muitas pessoas acham que foi.
The Great Commission started with Abraham in Genesis 12, but it wasn't him. A grande comissão começou com Adam. ele, mas não foi ele. Foi Clever Adão, guy. homem Go to esperto. the first guy. So Adam, Então, Adão, he used to walk with God in the quiet of the day. ele começava a andar com Deus no quieto do dia. He ate the fruit of the tree of good and knowledge of good and evil. E ele comeu o fruto da árvore do conhecimento. Tony will go deeper into that another lesson. A gente vai falar mais sobre isso em outra lição com o Tony. And he hid from God. E ele se escondeu de Deus. God came down to walk with Adam. Deus desceu para andar com Adão. And it says, God called out to Adam, where are you? E fala que Deus virou para Adão e falou, onde você So está? the first calling was God calling to Adam, calling him back Então, o primeiro chamado foi o chamado de Adão, e Deus estava chamando ele de volta to walk with him in the garden. para andar com ele no jardim. Our first calling Nosso primeiro chamado is this calling to walk with God in intimacy. é esse chamado para andar com Deus em Is to love him intimidade. above all things. É para amar ele acima de todas The as first coisas. commandment, to love God, O primeiro mandamento é amar a Deus, to have intimacy with him. ter intimidade com ele. And we're going to talk a lot about intimacy E a with gente vai God. falar muito sobre intimidade com Deus. The second calling for our O lives segundo chamado para as nossas vidas is this general calling. é esse chamado geral. We all have this calling. Todos temos esse chamado. And what's that calling? E qual é esse chamado? Yes, thank you. You're listening. É a grande He's 2 comissão. out of 2. Mark him, he's going to get a 2 de name. 2, ele vai ganhar um 10. All the people at the front, they're the clever ones. As pessoas da frente são os espertos. So it's the Great Commission. Então é a grande comissão. We're all called. Somos todos chamados. What are we called for? O que somos chamados para fazer? Great Commission, but what's that about? Grande comissão, mas isso é sobre o quê? Make disciples. Fazer discípulos. We're all called to make disciples. Somos todos chamados para fazermos discípulos. This will be another lesson, but just think about the names of your disciples. Isso vai ser outra aula, mas pense sobre o nome dos seus discípulos. In the church, we haven't trained people to make disciples. Na igreja, a gente não treina as pessoas para fazerem discípulos. Usually it's the pastor up the front. Geralmente é o pastor lá na frente. But you guys need to be fruitful and multiply and make disciples. Mas vocês precisam ser cheios de frutos e multiplicarem, fazerem So we're being discípulos. called, the general calling is the Great Commission. Então, o chamado geral é a grande comissão. That's not our first calling, Esse não é o nosso primeiro chamado. because our first principal calling needs to be something that we were created for eternity. Porque o nosso primeiro chamado é algo que nós fomos criados para a eternidade. You weren't created for eternity to do evangelism and missions, Você não foi criado para a eternidade para fazer evangelismo e missões. because there won't be any evangelism Porque and não vai missions ter out mais there. evangelismo lá. You were created for intimacy with Him, Você foi criado para intimidade com Ele, relationship with Him, relacionamento com the Ele. first commandment. Primeiro mandamento. And the second commandment, E o segundo in mandamento, second place, e o segundo lugar, is to love one another. é amar uns aos outros. And that's how we make disciples. E é assim que faremos discípulos. And so our highest calling is to love God with all our heart. Our general calling is the Great Commission to make Então, o disciples. chamado mais alto é amar Deus com todos os nossos coração. O segundo é fazer discípulos em todas as And then nações. each one of you have specific callings. E cada um de vocês tem chamados The específicos. first two callings, we have it the same. Os primeiros dois temos os But the mesmos. third one is your specific calling. Mas o terceiro é seu chamado And your specific específico. calling is different from your specific calling. E o is seu different from chamado your specific específico calling, é diferente your do specific seu, e calling. do seu, e do seu. I don't know what your specific calling is. Eu não sei qual o seu chamado específico But you é. guys need to find out what your specific calling is. Mas vocês precisam entender qual é o seu chamado específico. Because when I say to people in church, like, what are you here for? Who's Quando- called? Like, we're all called, I'm called. Porque quando eu falo para a galera na igreja, por que vocês estão aqui? Para o que vocês foram chamados? What are you called to? Para o que você foi chamado? To love Jesus. Ah, para amar Jesus. To make disciples. Para fazer discípulos. That's great. Isso é incrível. But where, in what way, with who? Mas aonde, de que jeito e com quem? Like, you don't go, I want to go to university. Eu quero ir para a universidade. What are you going to study? Eu I quero don't know. estudar. I'm Não just sei. gonna do it. Não sei onde eu vou estudar. Só The vou more fazer isso. specific you are, Quanto mais específico você for, the more laser focused you'll be able to get through.
quanto mais você vai conseguir ser específico nessa caminhada. So that doesn't mean, oh, I work with children, so I'm not going to work with old people. Então isso não significa, eu trabalho com criança, então eu não vou trabalhar com outras pessoas. We need to serve everyone, serve in the Precisamos areas. servir todos. But there's something that God's going to break your heart for. Mas tem algo que Deus vai quebrar seu coração. One way you know what your specific calling is what you cry over. O jeito de você saber qual é o seu chamado específico é o que te faz chorar. What makes you stay awake at night. O que te faz ficar Or you're acordado praying à for noite. this. O que você está orando. If you don't cry for anything, I'm going to pray for you to give you a heart of tears. Se você não chora por nada, eu vou orar para que o Senhor te dê um coração de Because lágrimas. sometimes our hearts are a little bit hard and selfish. Que às vezes nossos corações estão um pouco duros e egoístas. And we're more worried about ourselves than other E people. a gente está mais preocupado sobre nós mesmos do But que outras God's going to pessoas. destroy your heart, Mas Deus vai destruir os nossos the hardness corações. of it. And Ele He's vai going to make it destruir a flesh. dureza e Ele So you vai start to fazer feel what He feels. carne para que você comece a sentir o que Ele sente. Because your tears show you your destiny. Porque as suas lágrimas te mostram seu destino. Some people be crying over girls involved in prostitution. Algumas pessoas choram sobre garotas envolvidas em prostituição. I was like, I don't even want to work near them. I'm going to E eu falava, eu não quero nem Work with trabalhar people in- perto deles. high-tech universities. Eu That's quero what I trabalhar cry com for. a galera da I don't got a clue tecnologia. what É por God's isso que eu calling you to. choro. Eu não sei o que Deus está te chamando I para know fazer. your highest calling and your common calling. Eu sei o seu chamado mais alto e o seu chamado comum. But you need to start working on what is your specific calling. Mas precisa começar a trabalhar qual é o seu chamado específico. And the key thing is E a coisa chave that é, you don't get your identity from your specific calling. você não pega a sua identidade do seu chamado You específico. get your identity from your highest calling. Você pega a sua identidade do seu chamado mais alto. That you are loved. Que você é amado. That you're loved. Que você é amado. I'm so loved. Eu sou tão amada. And I don't need to do things to get that love. E eu não preciso fazer coisas para conseguir esse amor. Because I am loved, I'm going to do it. Porque eu sou amada, eu vou fazer isso. And that changes everything. E isso muda tudo. So we always say we don't want to raise up workers. Então a gente sempre fala, a gente não quer levantar I've been in trabalhadores. missions 20 years. Fazem 20 anos que eu estou em For 10 years I missões. worked in another mission organization. Por 10 anos eu trabalhei em outra missão, And it's an amazing mission organização de organization. I missões. recommend it to everyone. E é uma organização incrível, eu recomendo para todo We work mundo. with them. Nós trabalhamos com eles. Every base, YWAM, every base is different. Toda Jocum é diferente, But the base I was working in, mas a base que eu estava it was trabalhando very focused on projects. estava bem focada em And we were projetos. working hard to get the quick commission done. E a gente estava trabalhando profundo para conseguir essa grande comissão. And after 10 years, E depois de 10 anos, I was burnt out. eu estava completamente esgotado. I was tired. Estava cansado. So I was working. Porque eu estava trabalhando. Projects. Projetos. That's wonderful. Isso é incrível. But I've learned now to do it out of a place of just being a lover of Him. Mas eu aprendi a fazer agora desse lugar, de saber que eu sou amado por Ele. And we want to raise up lovers. E nós queremos levantar And that doesn't amantes. mean lovers are lazy and we just sit on the floor. E isso não significa que nós vamos ser preguiçosos e só deitar no chão. Lovers actually work harder than workers. Amantes que, na verdade, trabalham mais pesado do que trabalhadores. But it comes from a place, a different place. Mas vem desse lugar diferente. All our fruit comes from a place of intimacy, Todo o nosso fruto vem desse lugar de intimidade. of our love for Him. Nosso amor por Ele. Not because we have to, Não porque a gente not precisa. because we've got a task to do. Não porque a gente tem uma tarefa a And He's fazer. watching us. E Ele está nos observando. It's a lightness. É uma leveza. It's a joy. É uma alegria. One thing that we all talk about in Iris Fortaleza Uma coisa que nós todos falamos sobre na Iris Fortaleza is that we want happy missionaries, healthy missionaries. é porque nós queremos missionários felizes e missionários saudáveis. Because healthy missionaries will produce, multiply more. Porque missionários saudáveis vão produzir e multiplicar mais. So no one's going to want to follow that missionary who's like, oh, I'm so tired, it's so tough out Então here. ninguém vai querer seguir missionários que são, eu estou tão cansada, tão difícil aqui. But one of the values of Iris is Mas joy um- is not an option. Mas um dos valores da Iris é que alegria não é uma opção. Now, it's beautiful to have it 5 values on the piece of paper that we'll be going through. E é lindo ter 5 valores num pedaço de papel que você está indo, But we need tentando to be living fazer. that. Mas a gente precisa viver isso. Do we have joy A gente precisa ter alegria in the hard times? nos tempos difíceis. Because one thing the world is looking for more than anything else, Porque uma coisa que o mundo está procurando mais do que qualquer coisa. you go to the clubs and bars, Você vai para os clubes any e city boates, in the whole world, qualquer cidade no mundo todo. people are there looking for joy, As pessoas estão lá procurando por alegria. but it's a false joy.
mas é uma alegria It's a falsa. joy that may come in the night and the next morning it'll be empty. É uma alegria que vem na noite e na manhã seguinte And está we have vazia. real joy E nós temos real alegria, alegria because we real, know Him. porque conhecemos a Ele. And we need to live in that place of joy. E precisamos viver nesse lugar de alegria. If all the staff here are like, "Oh, good morning," Se todo o staff aqui tiver, ai, bom dia, you can slap them in the face você pode dar um tapa na cara deles. and they'll turn the other cheek. But E aí no, eles vão virar outra face. what you're going to be taught by here O que é que você vai ser ensinado aqui? isn't just these lessons. Não são só essas It's lições. the culture and atmosphere that you've come into. É a cultura e a atmosfera que você entrou And agora. hopefully, it puts a lot of pressure on the guys E isso coloca muita pressão nos homens. because you've got to be seeing what we're preaching in our lives. Porque você precisa ser visto em você o que estamos pregando. Because if you don't, we're hypocrites. Porque se não for desse jeito, nós somos hipócritas. And after 2 months, run away from here, don't come back. E depois de 2 meses, foge daqui, não volta. Because we want to be people that live what we say. Queremos ser pessoas que vivem o que falamos. Any questions? Alguma pergunta? So when we train you guys, Então, quando nós treinamos vocês, we have 3 target areas. Yeah, we do. We all have 3 target areas. nós todos temos 3 objetivos. We want to reach your head, Queremos alcançar sua cabeça, your mind. sua mente, We want to reach your heart, queremos alcançar seu coração and we want to train your hands. e queremos treinar as suas mãos. So your mind Então, sua mente is so important. é muito importante. It's the renewing of your mind. É a renovação da sua It's mente. the truth that will set you free. É a verdade que vai te libertar. And we're going to go after your mind with the Logos word of God. E a gente vai ir atrás da sua mente com a palavra de Deus. So the word of God this Logos word is the unchanging word of the Lord. Então, essa palavra logos, palavra, é a palavra de Deus que não muda. So in these lesson times, we want to bring knowledge and information to your mind. Então, nesses tempos de aula, nós queremos trazer entendimento e informação para a sua mente. And our textbook is the Bible. E o nosso livro é a Bíblia. So we want to get lots of knowledge and information in your mind. Então, nós queremos colocar muito conhecimento e informação na sua mente. Because basically, Porque, basicamente, dysfunction in our lives and in communities and families disfunção na nossa mente, em comunidades, em famílias, is because we believe in the lies of Satan. é porque acreditamos nas mentiras do diabo. All health in our lives and our families and communities Toda a saúde na nossa vida, famílias e comunidades, comes when we are in alignment with the truth of God. vem quando nós estamos alinhados com a verdade de Deus. But we need to know that truth. Mas precisamos saber essa verdade. But not just truth in our head, Não só uma verdade na nossa but it cabeça, needs to come to our heart. mas precisa vir para o nosso And coração. that happens with the power of the Spirit. E isso acontece com o poder do Espírito. When we take the Logos word Quando nós pegamos essa palavra logos and it becomes the Rhema word. e se torna a palavra remo. It's not just information Não é só informação and knowledge, e conhecimento, it becomes a belief and se a conviction. transforma na crença e And convicção. you're so convinced that E you're você- willing to give your life for it. E você está tão convencido que você está disposto a dar sua vida para isso. I can bring you information, Eu posso te trazer informação, but it's only the Spirit that can bring it into your heart. mas só o Espírito pode fazer isso ir para o seu coração. And we want you guys to experience E queremos que vocês experimentem one of the key fundamental goals of any harvest school um dos objetivos mais fundamentais da Escola is Harvest. that you guys have encounters with Him. É que vocês tenham encontros com Because Ele. it's encounters that's changed my life. Porque esses encontros que mudaram a minha It's vida encounters that birthed Iris Global with foram Heidi. encontros que fizeram a Iris Globo nascer com a Heidi. I could sit here for hours and hours and hours and hours teaching you, Eu poderia sentar aqui por horas e horas e horas te and ensinando, that's good, hopefully. e isso é bom. But 2 seconds in His presence, Mas 2 segundos na presença seriously, dele will do so much more. vai fazer muito mais. But we don't need one or the other. Mas a gente só tem um ou outro. A We gente não need- precisa um ou outro. We só need um ou both. outro. A gente precisa dos dois. And then what is the reason of giving you so much knowledge? Então, qual é a razão de dar para vocês tanto It's conhecimento? not so you just get cleverer and can impress people. Não é só para você ficar esperto e impressionar as pessoas. In the world today, No mundo hoje em dia,
The churches are very good at teaching people. As igrejas são muito boas em ensinar pessoas. And you have Bible studies. E vocês têm estudos bíblicos. And you have Bible studies to learn about the Greek, and you have Bible studies to learn about the context, and that's Estudo all bíblico wonderful. para aprender grego, para aprender o contexto, e isso é incrível. But the goal is very much like I'm learning these things Mas o objetivo é eu estou aprendendo essas coisas so I can grow in knowledge. para que eu possa crescer em conhecimento. But the goal for Jesus isn't growing in knowledge, Mas o objetivo para Jesus não é crescer em it's conhecimento, growing in obedience. crescer em obediência. This school can be very dangerous for you guys. Essa escola pode ser muito perigosa You para can leave here vocês. worse than when you came in, Você pode sair daqui pior do que quando você entrou. because your knowledge and the light of the knowledge is going to increase. Porque o seu conhecimento e a luz do conhecimento vai aumentar. If your obedience to that knowledge does not increase, Se a sua obediência àquele conhecimento não aumenta, you will leave here less holy than when you came in. você vai sair daqui menos santo do que quando você Because if entrou. someone knows this much Porque se alguém sabe isso and lives the fullness of obedience of what he knows, e vive a plenitude de obediência do que ele sabe, compared to someone who knows this much comparado com alguém que sabe isso and only lives half of it, e só vive metade, which one of the two is more holy? qual dos dois é mais santo? The little boy. O bichinho, o So you're not menino measured by the pequeno. level of your knowledge. Então você não é medido pelo nível de You're conhecimento. measured by the level of your obedience. Você é medido pelo nível de obediência. And you guys are going to get lots more knowledge in this E place. vocês vão pegar muito mais conhecimento nesse lugar. So if your lifestyle stays the same, Então, seu estilo de vida, se seu estilo de vida continuar o mesmo, you're going to leave worse. você vai sair pior. So we really go after obedience Então, a gente realmente vai atrás de obediência to the little things. às pequenas coisas. I just felt just for today, God took me down a different route than when I was going to speak on, but I'm going to follow His route because it's always better. Para hoje, Deus me levou numa raiz diferente do que eu achei que eu ia falar, mas eu vou na dele, porque sempre é melhor. I just want to start off talking a little bit about the Bible. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a Bíblia. This book Esse livro is the infallible Word of God. é a palavra de Deus infalível. Do you believe it? Você acredita nisso? Everything. Tudo. Do you submit your little mind to the truth of the Bible? Você submete a sua mente pequena à verdade da If Bíblia? you don't understand or you don't agree with it, do you think, it's an old book, we know better now? Se você não entende e não concorda, você fala, é um livro antigo, a gente sabe melhor agora. Because this is happening a lot. Porque isso está acontecendo bastante. And we need to start this school. E a gente precisa começar essa escola. Because everything we talk about, we believe is because it's in here. Porque tudo que a gente fala que a gente acredita está aqui dentro. If you just open your Bible at 2 Timothy 3:16, 17. Se você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Timothy 16, 17. And just someone read it out in a loud voice. E alguém lê em voz alta, por favor. Segunda Timothy 3, 16, 17. 2 Timothy 3:16, 17. One in Portuguese, one in English. Alguém em português e alguém em inglês. Português. Go. Marilene. Pode ir. Oh. Muito bom. And in English, just to make sure the translation's good. Em inglês, para saber que a tradução tá boa. Okay. So we want to complete. We want to make you complete and equipped for every good work. Ok, então nós queremos fazer vocês completos e equipados para toda boa obra. And it says the way we do that E fala que o jeito que nós fazemos isso is using the scripture. é usando a Escritura, It a says the palavra de scripture Deus. is very profitable.
fala It que doesn't a say very, it Bíblia, says profitable. a teaching, Bíblia é muito profética, é for muito boa para ensinar reproof, e para reprovar, correction, para correção and training in righteousness. e para treinar em justiça. So this is our key textbook. Então, essa é a nossa palavra-chave. And it says that all scripture is God-breathed. Então, fala que toda a palavra de Deus foi Deus que respirou. So we need just to take away this questioning. Então, a gente precisa tirar todo o questionamento. Is the Bible real? Or like, is there errors in the Bible, or is A it? Bíblia é real? Tem erro na twisted or, Bíblia? Ou like, tá... So often we have this like smorgasbord. Like we pick the verses that we like, and the verses that we don't like, we leave. Frequentemente, a gente pega os versículos que a gente quer, os versículos que a gente não quer. But it says that all of it is God-breathed. Mas fala que tudo isso foi Deus que respirou. But that doesn't hold too much weight from people outside. Like, why do you believe what you believe? Isso não carrega muito peso para as pessoas lá de fora. Eles They falam, know por the que vocês Bible acreditam no que says vocês it's all acreditam? God-breathed, so it's the Bible. Ah, a palavra de Deus fala que Deus respirou, então é a Bíblia. They'll say, well, of course it says that because you believe it's the Bible and it's in the Bible. That doesn't prove anything. E eles vão falar, claro que fala isso, você acredita que é a Bíblia, está na Bíblia e isso não prova nada. But just very quickly, we won't go too much into this. Mas bem rapidinho, não vamos entrar muito nisso. But the ways you see the validities, Os jeitos que I'm você vê bilingual, a, that's a problem, of ancient texts os jeitos que você vê a validade de textos antigos is two. são dois. How many handwritten copies they have of the original, Quantas cópias do original eles têm and the length between when it was originally first written and when the first copies were produced. e o tempo de quando a primeira cópia foi produzida até a última cópia produzida. So have you guys heard of Plato? Então, se vocês tiverem, Yes, Plato? se vocês tivessem um Ouvi. prato, Plato. He's a Plato. famous Ah, Platão. Plato. Platão. Plato. Anyone gone to university? A lot of their teaching, especially philosophy, all comes from Plato. A maioria dos ensinamentos universitários vem de Platão. No one doubts he lived, Ninguém duvida se ele and no viveu, one doubts that his writings were his writings. e ninguém duvida que as suas escrituras eram as escrituras dele. So Plato, Então, Platão there was 210 copies of the original, tinha 210 cópias da original. and the length between when it was first written and when the first copy came E o tempo entre quando foi escrito pela primeira vez e a primeira cópia aconteceu is 1,300 years. é 1.300 anos. So 210 copies Então, 210 cópias and 1,300 years from the first copy to the first manuscript. e 1.300 anos da primeira cópia à segunda cópia. Aristotle, heard of him? Aristóteles, já escutaram dele? Another clever guy. Outro cara inteligente. A lot of universities, again, Muita his universidade de teaching. novo. to form their curriculum, even from the Great Enlightenment. Muitas universidades usam as coisas dele para fazer em seu currículo. He had 49 manuscripts. Ele tinha 49 manuscritos. And from the first copy to the original to the first copy was 1,200 years difference. E da cópia original até a última cópia foi 1.200 anos. None of these ancient texts have been contested by any university. Nenhuma dessas escrituras antigas foram contestadas por nenhuma universidade. And they all say it's good, reliable. Todas elas falam que é bem confiável. 210 copies, 210 Plato, cópias para 49 Platão, copies for Aristotle. 49 para Aristóteles. New Testament, O Novo Testamento. how many manuscripts from the original document? Quantos manuscritos do documento original? 24,633. 24.633. That's a lot. Isso é muito. A lot more. Muito, muito mais. And the length of time from the original to the first copies? E o tempo de entre a primeira cópia até a última cópia? 82 years. 82 anos. So historically, Então, historicamente, the Bible a Bíblia is in a league of its own. In a league of its own. Tá na liga própria. Ninguém se compara. And we need to understand E a gente precisa entender the Bible was written over 1,500 years. que a Bíblia foi escrita faz mais de
Yeah, during a time span of durante 1,500. tempo de 1.200 anos. 1500. 1500. 1.500. And it had 36 authors, E tem 36 cópias. autores, authors, authors, I'm not listening, autores, sorry. autores, no? Cópias. No, authors, people who wrote the Authors. letters. Autores. You're doing very good. I'm so If you want sorry. to sit down and have a I chat, wasn't it's a listening. little bit hot here for us, is it? Wasn't working. Because I'm English, I'm used to the cold. Just one more fact before we move Mais on. fato, antes de eu seguir em frente. The chance of a meteorite landing on your house, A chance de uma coisa chegar na sua casa. meteorite, meteorite, Meteorito chegar na Isso sua aí. casa. is 1.8 É 1.8 with 14 zeros. com 14 zeros. So it's about 180 trillion. Chance of 1 in Então- 180 trillion. Então é 1,18 trilhões. Has anyone had a 118 meteorite fall on your trilhões. house? Alguém já teve meteorito No, na sua we're good. casa? Não? Está bem. So the chances are very slim. Então as chances são bem pequenas. In the Bible, there's 300 prophecies Na Bíblia tem 300 profecias about Jesus, sobre Jesus, written between 500 and 1,000 years before Jesus was born. escritas entre 500 e 1.000 anos antes de Jesus nascer. The mathematical chance that all the prophecies spoken about one man could be met in Jesus A chance matemática de todas as profecias que falaram se encontrarem em Jesus is one chance é uma chance in a trillion, 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 trillion. É uma chance em 1 trilhão, 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 trilhão. And Jesus needed to fulfill all the prophecies for him to be the Messiah. E Jesus precisava preencher todas essas profecias para que ele fosse o Messias. In other words, it's not made up. Em outras palavras, não foi It's inventado. not chance. Não é uma chance. It's a divine É being. divino. And he breathed this book E ele respirou esse livro for us to know him. para que a gente o conhecesse. And we need to know him. E nós precisamos o conhecer. And we need the word of God. E a gente precisa da palavra de Deus. And we need the Spirit of God. E a gente precisa do Espírito de And Deus. when we come together, E quando nós nos juntamos, something so beautiful happens. algo muito lindo acontece. We realize this isn't just a historic book. Nós percebemos que isso não é só um livro histórico, We realize it's a love letter written by someone that Nós we percebemos. written for us. que é uma carta de amor escrita I was- por alguém, para nós. Born in a very Christian family. Eu fui nascido numa uma Thank you, família Jesus. cristã. I was Obrigada, so Jesus. Eu fui muito abençoado. My parents were in full-time missions. Meus pais eram missionários I no used to tempo follow my integral. dad around everywhere when he went preaching. Eu seguia meu pai em todo lugar He enquanto ele preached ia in pregar. churches, he preached in schools, he preached on the streets, he preached in prisons. Ele pregava na igreja, ele pregava nas ruas, ele pregava nas prisões. I knew all the Bible verses. E eu sabia todos os versículos da At Bíblia. breakfast time, we had our little memory books that we used to memorize at breakfast. No café da manhã a gente tinha nossos livros de memória que a gente We were memorizava. almost as good as these guys here. A gente era quase tão bom quanto os filhos do Hank Not e da quite their Maurice. level, but we'll get there one Não day. no nível deles, mas quase lá. At 12 years old, Quando eu tinha 12 anos, I went to an event in a football stadium in London eu fui para um evento num estádio de futebol em Londres where Billy Graham was speaking. e o Billy Graham estava falando. And he started speaking about the story of the prodigal son. E ele começou a falar sobre a história do filho pródigo. I went there just because I wanted to be on the football pitch because I liked the football team that the Yep. stadium was going to be in. Eu fui lá só porque eu queria ficar no estádio And when he dos started jogadores de preaching, I know futebol. this story. E quando ele começou a pregar, eu falei, eu conheço essa história. And I started just playing with the grass because I was sitting on the football pitch. E eu comecei a brincar com a grama porque eu estava sentado no campo de futebol. But I remember when I was 12 years old, Mas eu me lembro que quando eu tinha 12 as Billy anos, Graham spoke this story that I'd heard hundreds of times, enquanto o Billy Graham falava a história que eu escutei 1000 vezes, something changed in me. algo mudou em mim. And at the end, I ran to the front crying, crying, crying. E no final eu corri para frente, chorando, chorando, Finally chorando, understood that I could be in the Finalmente Father's embrace. que eu poderia estar no abraço do It's not Pai. just something I knew about here. Não é algo que eu sabia aqui. And that was the time I became a Christian.
E esse foi o tempo que eu me tornei um cristão. And I carried on as a nice little Christian boy. I didn't do drugs. I didn't E eu make out. I was just a good boy. continuei como um bom garoto cristão. Eu não namorei ninguém, eu não beijei ninguém, eu só fui um bom garoto. Went to university in London. Eu fui para a universidade em Londres. I remember like helping. I was sort of in the Christian Union leadership. E eu lembro que eu estava ajudando na União Cristã, liderança da União Cristã. Just because that's what you do. It wasn't like passionate. Só so I was porque doing. é o que você faz, não I era remember my apaixonado. second year of university. E no meu segundo ano de So I must universidade. have been like 20, I guess. Então, eu 18, tinha uns 19. 20 anos, Yes, around mais ou there. menos. There was a big church in the centre of London called Holy Trinity Brompton. Tinha uma igreja muito grande no centro de Londres, chamada Holy Church. Holy Trinity Brompton. Holy Trinity Bond. It's on like the big Kensington High Street, like next to Harrods, which is this big posh shop. É uma igreja grande que é do lado desse shopping, dessa loja bem famosa e chique. And very close to Kensington Palace, where Lady Diana at that time and Prince Charles lived. Então é bem perto do palácio onde a Lady Di So it's a very e o big, príncipe posh moravam. church. E tem essa igreja bem chique. And the vicar of the church, E o vigário da he'd igreja recently went to Toronto, recentemente foi para Toronto. and he got the Toronto blessing, E ele teve a bênção de Toronto. and he came back. E ele voltou. And I was brought up in Anglican Church, Baptist Church. E eu nasci nessa igreja. And I had a good friend who was at university, and he wrote a whole thesis on how the Toronto blessing was from Satan. E eu tinha um amigo que ele era dessa igreja e ele escreveu uma tese sobre como a coisa de Toronto era do Satã. And so I thought, I'm going to go there, E aí eu falei, eu vou lá. check them out. E eu vou ver o que está And acontecendo. so I went into this big Church of England church, sat in the balcony right at the back. E eu fui nessa igreja gigante da Inglaterra e eu estava sentada atrás. I was like just watching. E eu só estava assistindo. And I can't even remember what the vicar preached on. E eu nem lembro o que o vigário pregou. But at the end, Mas no final, they basically just said a very simple prayer, come, Holy Spirit. eles falaram uma oração muito simples. Vem, Espírito And Santo. I was like, right, now I'm going to see what's going to happen. E eu estava, agora eu vou ver o que vai acontecer. And they had the nice music. It's all emotion. They put the music on there. Eles tinham uma música legal. Eu, é tudo emocionado. And then botaram suddenly it was música. like, I felt energy in this arm. E eu senti uma energia no braço direito. And I was like, ooh. E eu tava, And I'm like quite shy, especially in these big posh churches. Like, ooh, did anyone see me? E eu sou bem tímido, especialmente na minha altura. E eu, alguém That me was my viu? main worry. Like, I don't want to look stupid. Eu não quero parecer estúpido. And when I went like that, I could control it. E aí eu controlei. And then when I relaxed, E aí quando eu I relaxei, started minha mão começou a... E aí eu... still no one. And I was Ninguém like in a viu. battle with my mind. E eu tava nessa batalha com a minha Like, mente. What is this? Tipo, o que é Is isso? this me? Am I like going Isso crazy? é eu? Eu tô ficando Is it doido? demonic? É Is demônico? it God? I don't É know. Deus? Eu não sei. Never happened to me. Isso I wasn't in nunca those aconteceu circles comigo. and those rivers. Eu não tava nesses círculos e nesses I was rios. normal. Eu era normal. And I was in this battle like, God, if it is you, I do want you, but I don't know if it is you, and I don't want to be influenced by Satan. E eu tava nessa batalha, Deus, se for você eu quero, mas eu não sei se é você, I e eu não quero ser really influenciado don't wanna pelo make a Satã. show of myself. E eu não quero ser I don't ridículo want to be aqui. embarrassed. Eu não quero passar vergonha. But I said, God, if it is you, Mas eu falei, Deus, se é você, I think I want you. eu acho que eu quero você. And I said, come. E eu falei, vem. He- E eu, I was like fish Aí. out of water on the floor. E eu tava no chão And like no one prayed for me. e ninguém orou por mim. I couldn't really know what's happening, but I just felt like everyone was like walking away. Eu não tava entendendo o que estava acontecendo, mas eu senti que tava todo mundo And andando I pra don't know how long I longe. was on the floor for. Eu nem sei quanto tempo But I eu fiquei remember I got lá. up, Mas eu lembro que eu levantei went back home, e eu voltei pra casa. went to sleep. E eu fui dormir. The next morning I woke up. Próxima manhã eu acordei, And because I was a good little Christian boy, porque eu era um bom garotinho cristão. I had my little Bible Eu by my tinha bed. minha bibliazinha perto da cama, Because I had my daily bread every day for like 10 minutes I had porque to eu do. tinha meu pão diário todo dia por 10 So I got minutos que my eu tinha que fazer. Bible and opened it. Então eu peguei minha Bíblia e eu abri And I started reading it. e eu comecei a ler. I thought, is this the same book? E eu tava, é o mesmo Because livro? all was like black and white before. Porque tudo era preto e branco I antes. did it because I had to. Eu fazia porque eu tinha que I fazer. didn't really understand most of it. E eu não entendia muito. I started just understanding everything. E aí eu comecei a entender tudo. And it came like color to me. E veio como cor And I para didn't mim. want to put it down. E eu não queria botar I para kept reading. baixo. Eu comecei a ler. And I kept reading. Continuei a ler. And as you read, it's just like the warmth
just came. Enquanto você lia, esse I was like, aconchego I'm vinha. understanding it all. E eu falava, eu tô entendendo tudo. And as I read it, there's a fire in me. It's like he's speaking to me. Enquanto eu leio, tem esse fogo em mim. E eu And I falei, ele tá remember what falando happened the night comigo. before. E eu me lembrei o que aconteceu na And I noite thought that passada. must have been the Holy Spirit. E eu pensei, acho que aquilo foi o Espírito Santo. Because the main purpose, or one of the key purposes of the Spirit of God is to bring this word and make it come alive. Porque um dos maiores propósitos, propósito-chave do Espírito de Deus é fazer essa vida tomar vida. And that's one of my Palavra prayers tomar vida. for you guys. E essa é uma das minhas orações para That vocês. you won't just read this word. Que você não só leia essa Because someone's palavra. told you it's the word of God and you need to do it. Porque alguém falou para você que é a palavra de Deus e você precisa fazer isso. But you read it because the Spirit of God comes on you in such a way Mas leia porque o Espírito de Deus vem sobre você de tal forma that it comes alive as you read it. que se torna vida enquanto it's- você lê. As you read it, E enquanto você lê, He speaks to you. Ele fala com você. I did my DTS, which is similar to the Harvest School for Waiwa. Eu fiz minha ETED, que parece com a Harvard School da Jocum. To be honest, I can't even remember any of the teachings that we Para had. ser sincero, eu não lembro quase nada de aula que a gente teve. But the most special thing for me in my whole 3 months of the DTS Mas a coisa mais especial para mim nos meus 3 meses de DTS was my 1 hour of quiet time every time with Him. foi meu tempo no secreto com Ele, 1 hora todo dia. Like here, you're getting regurgitated revelation. Aqui Which is você está good. tendo a revelação agitada, But there, you're getting it from Him Himself. mas é no secreto que você está recebendo dele. Every morning, wake up. Toda manhã Not acorda. like, oh, I'm so tired, I can't be bothered. Não, eu tô cansado, não But posso no, I'm fazer going to isso. spend time with Him. Mas não, eu vou passar tempo com And Ele. Holy Spirit speaking to my heart as I read Espírito this book. Santo, fala no meu coração Make it come enquanto eu alive leio to me. esse livro. Faça isso virar vida And para He will mim. meet you in your quiet times. E Ele vai te encontrar no seu tempo Make no them one of the secreto. most special times. Faça desse tempo o melhor, Because this book is so special. porque esse livro é muito especial. I remember we were in Pemba. Eu lembro quando a gente estava em Pamba, We had some Iris Global Gathering. a gente tinha Encontro de a gente Iris. tinha um encontro da Iris Global And it was like Disney World. It was like e era como a Disney. Heidi. This was like Heidi and Roland A and Heidi, Bill Roland, Johnson and Brother Bill Young. Johnson. I was like, Brother wow, it's like Young. Mickey Mouse and everyone. Eu falei, nossa, tem o Mickey Mouse e todo mundo. But my real, I loved. You guys probably read it, the Brother Young book, Heavenly Bra- Man. Who's read it? Vocês já leram o livro Flipping heck, Babião? not many of you. Who's read it? Vocês já leram o You livro? will be reading it in these days. Você vai ler esse livro nesses dias. Gonna wreck you guys. Vai acabar com It's vocês. not as good as this book, but it's not bad. Come no céu, o livro. Home in the Cell. Home no céu. So we know, brother. I won't ruin the story for you too much. Então, eu não vou acabar com a história para vocês, But he spent like 14 years in prison, mas ele passou 14 anos na prisão, beaten, tortured. sendo batido e torturado. I think he fasted for like 70 days. E eu or acho que something. ele fez jejum por 70 74. dias. You read it. 74 74 days. 70, 74 74. dias. And he fasted as well at the start. Like he fasted for a month for a Bible. He didn't Ele- get it. Then he fasted for another month. Ele ficou de jejum 1 mês por uma Bíblia, ele não conseguiu, aí ele ficou de jejum mais 1 mês. And then he woke up with a dream like someone was bringing a red parcel, E aí To ele his house. acordou com um sonho que alguém estava trazendo and someone came with para a ele. Bible. E alguém veio com But uma that messed Bíblia. me up. E isso acabou I've comigo. got 5 Bibles in my house. Agora eu tenho 5 Bíblias na minha It's em like casa. some days I can't even bother to read them. E às vezes eu nem leio elas. Like he fasted 2 months for a Bible. Ele fez jejum por 2 meses por uma Bíblia. It's a different level. É um nível It's a different diferente. hunger. É uma fome It's a diferente. different level of honor for this book. Tem um nível diferente de honra Become honra so para esse livro. familiar with it. E a gente fica familiarizado com I a remember he Bíblia. told a story where they put bamboo needles in his nails here, like tortured Eu him. lembro que ele contou uma história que eles colocaram agulhas de bambu nas unhas dele. So in Pembroke, like, I Quando didn't care. I just torturaram wanted to ele. get close to him. Então em Pamba eu não ligava, eu só queria ficar perto dele. So I got through the bouncers. There wasn't any bouncers, but I got to him and I said, Eu "Brother cheguei Young." nele e eu falei, He doesn't irmão speak English, so Young, it's translated. ele não fala inglês, eu fui traduzido. Can you just sign my Bible? Você pode assinar minha Bíblia? Because I want to never forget what you went through, so I can honor this word more. Porque eu não quero nunca esquecer o que você passou e eu quero honrar essa palavra mais. And so he did. Então, Sign it here. então ele assinou aqui. I haven't got a clue what it says, but E eu não looks tenho like ideia do I que ele do. escreveu.
Because here in the bottom it says John 14, verse 12, Que no final fala João 14, versículo 12, which is, que fala John 14, verse 6, I think. Sorry. João 14, versículo John 6. 14, verse 6, I am the way, Eu sou o the caminho, truth, a and the life. verdade e a vida. No one comes to the Father Ninguém vem ao Pai, except through me. senão a mim, senão por mim. When you read that, Quando você lê you isso, start to understand você começa a entender why he was so radical, por que é tão radical. why he was so willing to suffer so much. Porque ele estava tão disposto a sacrificar tanto. Because he really believed what he was reading. Porque ele realmente acreditava Not no just que ele here, estava but here. lendo. Não He só was so aqui, mas convinced, he aqui. believed it with his heart. Ele estava tão convencido, whole ele heart. acreditava com o It coração, says, if you com todo o confess with your coração. mouth and believe Ele in falava, your se você heart, confessar will com a be sua saved. boca e acreditar no seu coração, você será salvo. it doesn't say if you believe in your head. Não fala se você acreditar na But sua if we really cabeça. believe this verse, Mas se você realmente acreditar nessa Jesus says, palavra, I am the only way, Jesus fala, eu sou o único caminho, the life, a vida, the light. a vida. No one comes to the Father Ninguém vem ao Pai, except through me. senão por mim. Then we'd live our lives different. Aí a gente vai viver nossas vidas If de there's other maneira ways, diferente. other opportunities, other ways to God, then why bother to do missions? Let everyone else find their way. Se tem outro jeito de encontrar Deus se não for missão, então eles vão e encontrem o caminho. The problem is that there it has the definite article. É porque lá tem um artigo definido. It's not I am a way. Não é eu sou um caminho. I am the way. Eu sou o There's caminho. no other way. Não tem outro caminho. That means if people have never heard the name of Jesus, Isso significa que pessoas que não escutaram o nome de how can they Jesus, invoke that name? como eles podem And if they invocar don't esse nome? invoke that name, sorry, E se eles não invocarem esse nome? how can they believe in it? Como eles podem And how acreditar? can they believe if they're not? How can they be saved if they don't believe it? Como eles podem ser salvos se eles não acreditarem? We need to preach the name of Jesus because He's the only way. Nós precisamos pregar o nome de Jesus porque ele é o único There's no caminho. other way. Não tem outro caminho. And it's beautiful. It says He is the only way, not to heaven. E é lindo porque fala que ele é o único caminho não para os It's not céus. saying He's the only way to this place in the sky and on the clouds. Não fala ele é o único caminho para esse lugar no céu, nas It nuvens. says He is the only way to the Father. Fala ele é o único caminho para o Pai. It's so beautiful. Tão We all want to lindo. have a Father. Tudo que a gente quer é o This Pai. Father God in heaven who loves us Esse unconditionally. Deus Pai nos céus que nos ama, um amor There's incondicional. many ways to Jesus, Tem vários caminhos para but there's Jesus. only one way to the Father, Mas só tem um caminho para o and that's Pai. through Jesus Christ. E isso é através de And Jesus that's why we Cristo. are doing what we're doing. E é por isso que estamos fazendo o que estamos And fazendo. that's why we need to shout from the rooftops. E é por isso que precisamos gritar That's why we para os need to go telhados. into the mountains of Nepal, É por isso que precisamos ir para as montanhas do Nepal. because only His name saves. Porque só o nome dele salva. And why E por quê? is only His name the one that saves? Porque o nome dele é o único que salva. It's because He's the only one who died on the cross. É porque ele é o único que morreu na cruz. Guys, I'm going to start so basic today. Gente, eu vou começar com o básico hoje. I've worked out. A lot of people, when they talk about me, say, "Oh, Andrew, he's so simple." Quando as pessoas falam sobre mim, elas falam, Andrew, você é tão That's simples. the most compliment I get. E esse é o elogio que eu mais I was like, "Oh, recebo. I'd like to have a better compliment than he's so simple." E eu falo, eu queria ter um elogio melhor do que só But simples. I'll stay with simple, Mas eu vou continuar no simples. because sometimes we complicate it so much. Porque às vezes a gente complica tanto. We want to learn about so much stuff, A gente quer aprender sobre tanta coisa. but we haven't even got the basic down. Mas a gente nem começou com o básico. Nem entendeu o básico. Guys, you don't need to know much. Gente, a gente não precisa saber muito. You don't need to know much to change this world. Você não precisa saber muito really para mudar do esse not. mundo. Você realmente não You need to know precisa. the main things. Você precisa the saber as basic coisas things. principais, There's men in- básicas. India, as I speak, E na Índia, enquanto eu falo, that hardly even read. tem coisas que são muito difíceis de ler. They never read a book, Tem gente na Índia que nunca nem leram, but they know some key verses. mas eles sabem os versículos And they've principais. been planting hundreds and hundreds of churches. E eles têm plantado milhares e milhares de igrejas. And there's people in the US E tem pessoas nos Estados Unidos that are in seminaries with books upon books, que estão em seminários e leem livros e livros. and they haven't made any disciple. E eles não fizeram nenhum discípulo. We don't need to know much, A gente não precisa saber muito, but we need to know the main thing. mas a gente precisa saber as coisas And principais. the main thing
E a coisa principal is Jesus Christ é Jesus Cristo. and Christ crucified. E Jesus crucificado. And that's what we need. E é isso que precisamos. He is the only way, Ele é o único because he's caminho. the only one that died and rose again and paid the price for our sins. Porque Ele é o único que morreu e se levantou de novo e pagou o preço pelos nossos pecados. In 1 Corinthians chapter 2, Em 1 Coríntios, capítulo 13, Verse 2, capítulo 2, versículo 2, Paul, Paulo, he says, "For I have resolved to know nothing ele fala, porque eu resolvi saber nada, while I was with you except Jesus Christ and him crucified." enquanto eu estava com vocês, a não ser aceite Jesus Cristo e faça dele seu He says, "I Salvador. resolved to know nothing." Ele falou, eu decidi saber nada. Paul was very clever. Paulo é muito He'd inteligente. been taught by the Rabbi Gamaliel. Ele foi ensinado pelos rabinos. He said he was circumcised on the 8th day. He was a tribe of Benjamin, was a Hebrew of Hebrews in Ele the foi law. circuncisado, ele era da tribo de Benjamim. He was a Pharisee, had Ele zeal. era um fariseu, ele tinha zelo. In righteousness, he followed all the laws. E ele seguia as leis em justiça. He could teach so much. Ele podia ensinar tanto. He had so much to boast in, his family, Ele his tinha background. tanto para se orgulhar na But he says, I do família. not, background. Galatians 6:4, I do not boast in anything except Mas the cross of Jesus Christ. em Gálatas 14 ele falava, eu não me orgulho em nada a não ser a cruz do Cristo Jesus. I resolve not to know anything Eu decido não saber nada except Jesus a não ser Jesus and Jesus crucified. e Jesus crucificado. He could impress you guys so much. Ele pode impressionar vocês But he demais. says, forget all that. Mas ele falou, esquece tudo isso. Don't forget it, but like, Não esquece, I'm mas here to tell about Jesus. eu tô aqui para falar sobre Jesus. And not just Jesus that heals, Não só Jesus que cura. Jesus who's a revolutionary, brings Jesus que é social change, justice revolucionário, change. que mudou coisas sociais. Not just Jesus that cares for the poor, Não só Jesus que cuida dos pobres, but it's Jesus who is crucified. mas Jesus que foi crucificado. This makes no sense. Isso não faz sentido. This is stupid. This gospel, like, I remember one day I was a little kid, like 6 years old, Eu lembro quando eu era uma Maybe 8 criança years de old. 6 anos de idade, uns 8 and I anos de had idade. like, is God real? E eu tinha essa dúvida, Deus é real? Because I was reading a cereal packet at breakfast, Porque eu estava lendo esse pacote de cereal and it talked about dinosaurs. e falou sobre dinossauro. I was like, well, if dinosaurs are real and not in the Bible, then maybe none of this is real. E eu falei, se dinossauros são reais e eles não estão na Bíblia, talvez And at nada 8 disso years seja old, I real. had an existential crisis, and like, God isn't real. E aos 8 anos de idade eu tive uma crise existencial, meu Deus não é real. But then this thought came in my mind, Mas aí depois isso veio na minha mente. but I think it's got to be real. Mas eu acho que tem que ser real. Because who would be so stupid to make up such a stupid story? Porque quem seria tão estúpido de inventar uma história tão That God estúpida? all-powerful came and died on the cross. Que Deus Todo-Poderoso veio e morreu na cruz. Why would you say that? Por que você falaria isso? It doesn't make sense. Não faz sentido. And that's why it's true. E é por isso que é verdade. Because no one would make this up. Porque ninguém inventou isso. It says, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, Fala que a mensagem da cruz é boba para aqueles que estão perecendo. but to us who are being saved, it's the power of God. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Romans É loucura. 1:16. Romanos I am not 1:16. ashamed of the gospel Eu não me envergonho do because evangelho, it's the power of God porque é o poder de that brings Deus salvation que traz to salvação everyone who believes. a todos que acreditam. This is good news. Isso são as boas And the novas. gospel E o evangelho is power. é poder. It's power. É poder. We have power in the gospel. Nós temos poder no Sometimes I get evangelho. worried, like, oh, I've got to go to a place and I don't know if I've got the power to bring whatever I need to bring, or how are we going to get converts on the Às streets? vezes eu fico preocupado, eu tenho que ir para um lugar e eu não sei se eu tenho esse poder para trazer isso, porque a gente precisa converter pessoas I nas haven't got any ruas. power, Mas eu não tenho poder but nenhum. we've got the gospel, Mas a gente tem o and the evangelho. gospel has power. E o evangelho tem poder. That Jesus died and rose again. Que Jesus morreu e ressuscitou de That novo. message Essa has mensagem immense power. tem poder. And today, like, go to all the churches, we talk about so much stuff. E hoje em dia, indo para as igrejas, a gente fala sobre muita coisa. Even at Easter, Até na Páscoa, we can talk about the presence and intimacy. a gente pode falar sobre presença e But intimidade. none of that happens Mas nada disso acontece if we haven't got the cross. se a gente não tem a cruz. And we need to understand
price that he paid to get intimacy with us. E a gente precisa entender o preço que ele pagou para ter intimidade com nós. I love what God is doing, like with this intimacy movement, and we can sit on his lap and feel so loved, and that's wonderful. Eu amo o que Deus está fazendo com esse movimento de intimidade, que a gente pode sentar no colo dele, e isso é tão incrível. But we need to realize that's only possible because of the cross. Mas a gente precisa entender que isso só é possível por conta da And we need cruz. to realize that the price that he paid on that cross so we could come in and the veil can be broken. E a gente precisa entender que esse preço que ele pagou na cruz foi para que o véu fosse quebrado e a gente pudesse entrar. This is the gospel we need to take to the nations. Esse é o evangelho que precisamos levar para as Not that you can be nações. loved, Não que você pode ser not that you amado, can be healed, não que você pode ser not that he'll curado, bless you, não que ele vai te not that abençoar, he'll help your family get better. não que ele vai ajudar a sua família a He ficar will do all melhor. those things. Ele vai fazer todas But essas the power is coisas. the gospel. Mas o poder é o That he died evangelho, que for ele your morreu sins, so you do por not seus need to pecados. E agora você And não he rose precisa up on the morrer. E third ele se day. levantou no terceiro dia. Again, Paul says in 1 Corinthians 23, De novo, Paulo fala em 1 1:23. Coríntios 1:33. we preach crucified. 23. A gente prega Cristo crucificado. Again, that's what he preaches, Christ crucified. De novo, é isso que ele prega, Cristo We can't talk crucificado. about intimacy in the presence without talking about Christ crucified. A gente não pode falar sobre intimidade e presença sem falar de Cristo And Christ crucificado. crucified is a stumbling block to the Jews E Cristo crucificado é como um bloco de tropeço para os judeus, because the Jews are waiting for this great Messiah to come in power and bring their kingdom. porque os judeus estão esperando por esse Messias incrível que vai tomar o reino, He would be in this big horse and kick back que ele with vai power. estar nesse cavalo enorme, pegar de volta o poder. How can you say a Messiah is going to be hanging on the cross with nails in his arms, Como é que dying? eles vão ver que o Messias dele está com os braços na cruz It's a morrendo? stumbling block for the Jews and foolishness for the Gentiles. Então ele é um bloco de tropeço para os judeus e ele é loucura para os The gentios. Gentiles, they're like the Greeks, they love the Aristotles and the Platos. They all had to make sense. Os gentios amam Aristóteles, eles amam Platão, tudo tem que fazer Christ sentido. crucified makes no sense. E Cristo crucificado não faz sentido. But it says, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Mas fala para aqueles que Deus chamou, os judeus e os gregos. Christ, the power of God. Cristo, o poder de Deus. We preach the Christ crucified because that is the power of God. Nós pregamos Cristo crucificado porque esse é o poder. The message of the cross A mensagem da cruz is the power of God. é o poder de Deus. The message of the cross A mensagem da cruz is the power of God. é o poder de Deus. And it doesn't just say the cross is the power of God. E não fala que só a cruz é o poder de Deus. It's the message of the cross. É a mensagem da What is cruz. the message of the cross? O que é a mensagem da cruz? That are all holy, all Que o nosso powerful, santo, todo-poderoso, Creator God, Deus Criador, seated on a throne, sentado no trono, with all these heavenly beings worshiping com Him, todos esses seres celestiais o adorando, He humbled Himself. ele se humilhou He put on skin, e ele colocou pele and He walked amongst us. e ele andou dentre nós. And He loved us so much that He was willing to die on the cross, E ele nos amava tanto que ele estava disposto a morrer na cruz, so He can take the punishment of our sins, para que ele pudesse pegar a punição dos nossos the pecados, penalty of our sins, o preço dos nossos pecados and pay them all, e pagar tudo, so we may live. para que a gente That vivesse. He that had no sin Que aquele que não tinha nenhum pecado became sin for us, se tornou pecado por nós. that we who were so sinful Que nós somos cheios de pecado, may become the righteousness of God. nos tornemos aqueles justos de Deus. The message of the cross A mensagem da cruz is supernatural, sacrificial love. é amor sacrificial, sobrenatural. Sacrificial love Amor sacrificial is the greatest power in this world. é o maior poder nesse mundo. And if we live this life of sacrificial love, E se a gente viver essa vida com amor sacrificial, have you ever thought of it? Jesus has all power. você já pensou que Jesus tem todo o What would poder? you do if you had all power O que você faria se você tivesse todo o poder to fix the world? para consertar o mundo? Like the Americans are quite good at having lots of power. Os americanos são bem bons de terem muito poder. Their idea, let's come in here and blow them up. We'll Eles sort estão, them out. vamos entrar aqui e explodir I'm tudo. American. My mum's American. I'm American, so I'm talking about myself. Eu as sou well. americana, minha mãe é americana, então estou falando sobre meu mesmo. But that's the idea of power. Mas essa é a ideia de We poder. have it, and we'll A sort you gente out. We'll tem, blow up all your problems and E a sort. gente vai resolver, a Force. gente vai explodir tudo, força. Jesus had all power. Jesus tem todo o What did he poder. do? O que ele fez?
Morreu. Why? Por quê? Because you can't force someone to love you. Porque você não pode forçar alguém a te amar. But a life laid down of sacrificial love. Mas uma vida despejada no amor sacrificial. We see him, what he did. How high he came from and how low he went. Quando a gente vê de quão alto ele veio e quão baixo ele chegou. I want that. Eu quero isso. I want to follow that man. Eu quero seguir esse I want to homem. live that lifestyle. Eu quero viver esse I estilo want de to love him vida. because he died in my place. Eu vou amar ele porque ele morreu no meu lugar. This is the message of the cross. Essa é a mensagem da cruz. And this is what we've got to preach. E é isso que precisamos pregar. And this is what we've got to live. E é isso que precisamos viver. I just want to give you one. I feel I've spoken a lot. Acho We're que going to eu have a falei time of demais. worship at the end, but I just want to do one more thing with you guys before we go. A gente vai ter um tempo de adoração no final, mas eu só quero fazer mais uma coisa com vocês antes de irmos. Because you're probably getting bored of my voice. I want you to break into groups of 3. Provavelmente você está entediado four. da minha voz. Então, façam three. grupos de 3 ou de 4. You're going to have to speak the same language. E você vai ter que falar a mesma língua. And I want you to open your Bibles Eu quero que vocês abram suas Bíblias to Colossians 1. em Colossenses 1. And I want you to read Colossians 1, Eu quero que vocês leem Colossenses 1, 15 to 23. 15 a 23. Because this Colossians 1, 15 to 23 Porque Colossenses 1, 15 a 23 tells us about who Jesus is. nos fala sobre quem Jesus é. What we've said, it's all about Jesus. O que a gente falou é tudo sobre Jesus. And how do we learn about E Jesus? como aprendemos sobre Jesus? It's through the Word of God. Através da palavra de Deus. And these verses tell us about who Jesus is. E esses versículos nos falam sobre quem Jesus é. And as you read it, you can read it out loud in your little group. E enquanto você lê, você pode ler em voz alta no seu grupo. If you just go around reading a verse at a time, Se vocês forem revezando e lendo um versículo por vez. and then I want you just to write down E depois eu quero que vocês escrevam who Jesus is. quem Jesus é. Okay? Plenitude de Deus, fullness of God. I just want you guys to close your eyes. Só quero que vocês fechem seus olhos. Because all these things we know about Jesus. Porque tudo isso que nós sabemos sobre Jesus. Many times Jesus says in the New Testament and the Old Testament, Várias vezes Jesus fala no Novo Testamento e no Antigo Testamento. you have eyes but you don't see. Vocês têm olhos, mas vocês não You have veem. ears but you don't hear. Vocês têm ouvidos, mas vocês não escutam. You know these things. Vocês sabem essas I'm coisas. sure you've read this chapter. Com certeza vocês já leram esse capítulo. But there's one thing of having this knowledge and information in our head, Mas uma coisa é ter esse conhecimento na cabeça. and one thing that coming those 12 inches down into your heart. E outra coisa é você ter esse conhecimento no coração. So I just pray, Holy Spirit, as I read these words of your book, Então eu oro, Espírito Santo, enquanto eu leio essas palavras do seu livro, that your Holy Spirit will breathe on them, e seu Espírito Santo sopre sobre and you'll give us eles. a revelation of who you are, E você Jesus. venha nos dar uma revelação de quem você é, Because if we want to make Jesus. you known, we need to know who you are. Porque se a gente quer te fazer conhecido, precisamos saber quem você And I know é. you're so much bigger, so much better E eu sei que você é muito maior e muito melhor than I think you are. do que eu acho que você é. And we just pray for the spirit of revelation, E nós só oramos para o Espírito de spirit of revelação, understanding. Espírito de entendimento. Open the eyes of our hearts Abra os olhos do nosso so we may coração, see you and understand who you really are. para que a gente te veja e entenda quem você realmente é. Jesus, Jesus, we thank you. nós te agradecemos.
ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Yeah, you wait for me. Pois nele foram criadas. Come here. Wait. Okay. Okay, we're going to start soon. Thank you, Holy Spirit. So we say, Obrigada, Jesus, Espírito Santo. that He is Ele é the Son, o Filho, that you are the image of the invisible God. ele é a imagem do Deus invisível. We can't see you, God, Nós não podemos te ver, Deus. but Jesus, Mas Jesus, you are the image você é a imagem of the invisible God. do Deus invisível. Jesus, Jesus, you're the firstborn of all creation. você é o primogênito de toda a criação, All things were created in Him. pois nele foram criadas todas as coisas. You are Creator God. Você é o Deus criador. You created everything. Você criou tudo. Things in heaven, Coisas no céu, things on earth. coisas na terra. The visible As visíveis and the invisible. e as invisíveis. Whether thrones or powers or rulers or authorities. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. All things have been created through Him and for Him. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Thank you, Ele. Jesus, Obrigada, that you Jesus, created all things. que você criou todas as coisas. All thrones, Todos os all tronos, powers, todos os all poderes, rulers, todos os all governantes, authorities. todas as And they've been autoridades. created for you E eles foram criados para você and by you. e por você. He is before all things, Ele é antes de todas as coisas. and in Him E nele, all things hold together. todas as coisas foram criadas. All things hold together. E nele tudo subsiste. All things hold together. Tudo subsiste. You hold it all together. Você mantém tudo junto. The stars, As estrelas, the galaxies, as galáxias. you hold them together. Você segura todas You essas call them into coisas. being, Você chama essas coisas a and you hold them existirem. you hold them together. E você as segura. You are the head of the body, Você é a cabeça do corpo, the church. a igreja. You are the beginning and the firstborn É o princípio e o primogênito among the dead, dentre os mortos. so that in everything Para que tudo you might have the supremacy. tenha supremacia. Jesus, Jesus. all things were created by you, Todas as coisas são criadas por all você. things were created for you, Todas as coisas são criadas and para in you você. you have all the supremacy. E em você tem toda a supremacia. For God was pleased to have His fullness dwell in Him. Pois foi do grado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. The fullness of God A plenitude de Deus dwells in Jesus. vive em Jesus. He is the invisible God becoming visible. Habita em Jesus. Ele é o Deus invisível se tornando visível. This is who Jesus is. É esse que Jesus é. And this is what Jesus did. E é isso que Jesus fez. Verse 20. Verso 20. Through him He reconciled all things, E por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas. whether things on the earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Tanto as coisas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Thank you, Jesus, Obrigada, that Jesus, you shed your blood on the cross que você derramou o seu sangue na to cruz reconcile us para nos reconciliar and bring peace. e trazer paz. We thank you for giving your life for us on the Nós cross. te agradecemos por ter dado sua vida We por thank nós you na for the cruz. power of your blood. Te agradecemos pelo poder do seu sangue. And now who are we? E agora quem somos nós? Verse 21. Versículo 21. We were once alienated from God. Antes vocês estavam separados de We Deus. were enemies in our minds because of our evil behavior. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de Before this vocês. great, awesome, amazing Jesus, Então nosso Jesus incrível, creator of all things, o Criador de todas as coisas, before Him, diante dele, we were alienated. antes dele nós éramos alienados, We were enemies. nós éramos We were inimigos, far from Him, nós estávamos longe de Deus, without hope, without esperança. sem esperança. We deserved Nós merecíamos the wrath of God. a ira de Deus. But verse 22, Mas o versículo 22, this is who He's made us. é isso quem ele nos fez. But now Mas agora, we have been reconciled ele os reconciliou by Christ's physical body pelo corpo físico de Cristo, through death,
mediante a morte, on the cross to present us para apresentá-los diante dos santos, holy, santos, without blemish, inculpáveis and free from e reconciliation. livres de qualquer acusação. We were once enemies, Éramos inimigos, but because of the cross mas por conta da cruz and the blood that was shed, e o sangue que foi despejado, you are now holy. agora somos santos. You are without blemish, Você é inculpável and you're free from accusation. e você está livre de toda acusação. You're free from accusation. Você está livre de toda You're acusação. holy, Você é santo without blemish. e inculpável. You're righteous in the eyes of Jesus. Você é justo aos olhos de Jesus. Some of you need to hear this. Alguns de vocês precisam You escutar know it isso. in your head, but you don't believe it in your heart. Você sabe na sua cabeça, mas você não acredita no seu coração. You're without blemish. Você está sem culpa. You're free from accusation. Você está livre de acusação. Doesn't matter what you did. Não importa o que você fez. You're clean. Você está You're limpo. pure. Você é puro. You're righteous. Você é Because of the justo. blood of Jesus. Por conta do You're sangue white de as Jesus. snow. Você é branco como a Your sins were neve. like scarlet. O seu sangue, você está limpo. So the accusations that Satan has been speaking over your life, Então as acusações que o diabo tem falado sobre a sua vida, silence them today. o sangue de Jesus tirou Silence. tudo isso. Silêncio para You're essas free from all acusações. accusations. Você está liberto de toda acusação. What you did, O que você fez forgotten, está esquecido, forgiven. perdoado. You're without blemish in Você the está eyes of sem Jesus. culpa aos olhos de Jesus. His blood is sufficient. O sangue dele é o suficiente. Just receive that revelation. Só receba essa revelação. Oh. Wash us clean, Jesus. Nos lave, Jesus. Free from accusation. Livres de acusação. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus, for dying in my place. Obrigada, Jesus, por ter morrido no meu lugar. This is the gospel. Esse é o Evangelho. That's what Paul says in verse 23. É isso que Paulo fala no versículo 23. This is the gospel that you heard, Esse é o Evangelho que vocês escutaram and that has been proclaimed to every creature under heaven, e que tem sido proclamado para toda criatura nos and of which céus, I, Paul, has become a servant. e do qual eu, Paulo, me tornei um servo. This is the gospel that you need to proclaim to every creature. Esse é o Evangelho que você precisa proclamar a toda criatura. Just like Paul, you are a servant to this gospel. Assim como Paulo, você é um servo desse Evangelho. Gospel means good news. Evangelho significa boas This is novas. a good news. Isso são boas That novas. He is supreme. Boa notícia que Ele é supremo. The plenitude, the fullness of God dwells in Jesus. A plenitude, a abundância de Deus habita em All Jesus. things were created by Him and for Him. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. And once we were so alienated, E às vezes, uma vez a gente estava alienado, enemies, nós éramos inimigos. but because of His great love, Mas por conta do seu grande amor, He died on the cross. Ele morreu na And cruz. through the death of Jesus, E através da morte de He's Jesus, reconciled us with God. Ele nos reconciliou com Deus, So we can be free from accusation, para que possamos ser livres de acusação, holy in His sight, santos and without blemish. e sem culpa. Isn't that good news? Isso não é boas novas? Is that good news? Isso é boas novas? It gets better though. E só melhora, It gets better. só melhora, It gets better. só melhora. He didn't just save us to be servants and slaves. Ele não só nos mandou ser servos e escravos, But if you read down a few verses, mas se você ler mais para baixo alguns versículos, I'll read them to you.
Eu vou ler para você. Verse 25. Versículo 25. Again, Paul is saying, I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. Paulo falou, agora eu tenho me tornado o servo pela comissão que Deus me deu para apresentar para você a palavra de Deus e sua abundância. So he's going to tell us the fullness of God's word. Então ele vai nos falar a abundância da palavra de Deus. Because we still haven't got to the fullness. Porque a gente ainda não chegou na abundância. This gospel is so amazing until now. Esse evangelho já é incrível até there's agora. more. E é mais incrível. And it's been a mystery that's been hidden for ages and ages. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. And that's what it says, verse 26 says, the mystery that has been hidden from ages and generations, but now is disclosed to the Lord's people. E o versículo 26 que fala, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. A ele quis Deus dar o conhecimento, a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. And what is this mystery? E o que é esse mistério? He says it's Christ in you, the hope of Ele glory. fala que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Christ in you, Cristo em vocês, the hope of glory. a esperança da glória. That same Jesus that we've been reading about, Fala, esse é o mesmo Jesus que a gente tem lido sobre. the supreme one, O Jesus the Supremo, one that carries the plenitude, the fullness of God, aquele que carrega a abundância the one de that created Deus, all things for him, by him. aquele que criou todas as coisas para Ele, por Ele. He's in you. Ele está em você, Christ in you, Cristo em você, the hope of glory. a esperança de Deus. That's intimacy. That's intimacy. Isso é intimidade. That's oneness with him. Isso é unidade com And Ele. he paid such a high price for E that. Ele pagou um preço tão alto por nós. In the Old Testament, No Antigo Testamento, the high priest could only enter the Holy of Holies once a year o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, with a bell and with a rope, com um sino e com um roupão, scared of being killed. com medo de ser matado. And they had to sacrifice so many blood of so many E animals. ele tinha que sacrificar muitos animais. And now, E agora, because of the blood of the Lamb, por conta do sangue do Cordeiro, slain for us, que foi morto por nós, the veil has been opened o véu foi rasgado. and we can enter in E nós podemos entrar no Santo dos because of the Santos. cross, Por conta da cruz, because of the blood. por conta do sangue. And not only can we enter in, Não só podemos entrar, he enters in us. Ele entra em nós. Christ in us, Jesus em the nós. Creator God in us. O Deus Criador em nós. That's good news, guys. Isso são boas notícias. And we got to believe that with all our hearts. E a gente tem que acreditar com isso, com todo o nosso coração. I just want to invite you to stand on your feet to finish. Eu quero pedir para vocês ficarem de pé para terminar. Because worship is often a response. Porque a adoração é uma resposta. That's what the monks of old talked about. É o que os monges falam sobre. It's a response to something that we see. É uma resposta a algo que nós vemos. The living creatures before the throne of Jesus in Os- Revelations 4. Os seres viventes diante do trono de Jesus em Apocalipse 4. They had eyes on their front and on their back. Eles têm olhos na frente e atrás. They had 6 wings Eles têm 6 asas, with eyes on the front and their back. com olhos na frente e atrás. And day and night, E dia e noite, they worshipped. eles adoram. Just 2 eyes weren't enough. 2 olhos não eram bastante. They needed to be full of eyes Eles precisavam estar cheios de olhos, because they were looking at him.
Porque eles estavam olhando para ele and his beauty. e para sua beleza. And the response of that E em resposta a isso, was their worship. eles adoravam. What is your response of everything you've heard about today? Qual é a sua resposta a tudo que você escutou hoje? How beautiful he is. Quão bonito ele é, How powerful he is. quão poderoso ele é, But how humble he is. quão humilde ele é, How he loved you so much that he was willing to lay his life down. como ele te amou tanto que ele estava disposto a entregar a vida dele. That he can take the death and the sins that were owed to you on his life Que ele pegou a morte e os pecados que estavam para você, para a vida dele, and give his holiness and his life to you. e dar a sua santidade e vida para você. I think he deserves a response. Eu acho que ele merece essa resposta.